Viajante Sem Pauta está no ar, aqui é o Kaineito. E hoje, ouvintes, nós vamos adentrar a um destino que nos surpreende por ter o terceiro maior lago do continente africano, com seus quase 600 quilômetros de extensão. Não é pouca coisa. Com águas cristalinas e uma vasta gama de vida marítima, um país que é conhecido como o coração quentinho da África. Quer saber o porquê? Então vem conosco embarcar para o Malawi. E vamos agora para a bancada, ele diretamente de Mato Grosso. Bem-vindo, Felipe Baiá. Muito obrigado, Kainan. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Prazer estar aqui de novo, fazendo aniversário terceira vez já. Pode convidar quem a gente vem, especialmente para falar de Malawi. E agora vamos diretamente para a Tailândia. Bem-vindo, Davi Montenegro. E aí, Kainan, mais uma vez participando aqui. Segunda vez falando de um país, o Malawi foi um país que me marcou bastante, então vamos adentrar aí. Olha, Davi, pela estatística, o Malawi está nos preferidos de toda a bancada. E olha que a gente tem uma régua de continente africano. Vamos saber o porquê. E ela, pela primeira vez em terras suíças, desfrutando de um bom chocolate. Bem-vinda, Joconda Assunción. Olá, pessoal! Bem, primeira vez gravando com essa bancada de peso sobre um país que me apaixonei e que me surpreendeu tanto. Então, obrigada, Kainan, pelo convite e vamos lá! Ouvintes, como vocês estão? Espero que estejam bem. E hoje Kainan vos fala para pedir uma grande ajuda. Conto com a força da comunidade e da audiência que está sempre aqui conosco. O Viajante Sem Pauta está concorrendo ao prêmio de melhores podcasts do Brasil. E aí, como é que eu conto com o apoio de vocês? Vocês vão entrar lá no www.premiompb.com.br ou vou deixar também o link na descrição para ficar mais fácil para você clicar. Loga lá com Gmail, é coisa rápida, simples e vai ter várias categorias: ciência, cultura pop, literatura. E tá lá embaixo na última linha, viagem e lazer. E aí você entra lá e solta o dedão no voto do Viajante Sem Pauta, porque vai ajudar bastante se a gente ganhar esse prêmio Melhores Podcasts do Brasil. E você pode votar a cada 24 horas, então deixa no favoritos na sua URL todo dia que você acordar. Putz, tem que votar lá no Viajante Sem Pauta. Então, conto com a ajuda de vocês pra gente votar e conseguir esse prêmio de Melhores Podcasts do Brasil na categoria Viagem e Lazer. E outra maneira também que você pode apoiar a gente é assinando lá no Catarse. A partir de R$15, além de você dizer pra gente que tu gosta do programa e quer que a gente continue produzindo, você tem acesso ao nosso grupo secreto, que tem muitas informações, bastidores que rolam lá, além de fazer parte da melhor comunidade de viajantes. Ela é tão boa que tivemos aí o primeiro Festa Julina, o Arraiá, lá em Brumadinho, em Minas. Também temos encontro final do ano. Enfim, você tem acesso a várias coisas. E uma delas, inclusive, é o sorteio de produtos da Curto. Todo mês a gente faz. E fazendo já o gancho da Curto, para você que é a primeira vez que está aqui ouvindo o Jabá, a Curto é uma marca de mochilas e vestuários para as viagens. E aí, novidade, agora o cupom de desconto aumentou para 15%. Então, quando você for entrar no site lá, vai ter, quando você for pagar, tem lá aplicar o cupom. Você coloca VSP15, 15% de desconto. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Então, ouvinte, recapitulando várias maneiras de você apoiar. Acesse lá o site do Prêmio MPB, volta na gente, se puder todo dia, porque de fato vai ajudar muito aqui na nossa construção com o podcast no segmento de viagem. A outra é você apoiar lá no Catarse, assinando com R$15. Putz, você ajuda pra caramba a sempre melhorar, poder melhorar em todos os aspectos do podcast, como ele tem sido feito nesse longo do tempo aí. O terceiro, tinha até esquecido, não deixe de avaliar a gente no Spotify com 5 estrelas. Lá no Spotify você consegue avaliar, se você nunca avaliou, avalie agora, pega o seu celular, vai lá, faz uma grande diferença pra gente. Então conto com vocês da maneira que vocês podem apoiar, seja avaliando, seja votando no Prêmio MPB e tudo mais. Maravilha? Espero que vocês gostem do programa, então partiu Malawi! Davi Joconda Baiá, eu queria começar esse programa trazendo um ponto que eu sempre faço essa pergunta quando a gente aborda países que estão fora da curva do radar. Porque Malawi é um país que
pouca gente sabe da existência, né? Talvez até o nome, onde ele se localiza e, consequentemente, o que se esperar desse destino, né? O que se apresenta de gastronomia. Então, antes de a gente falar dos encantos, o que esse país apresenta, eu quero começar perguntando como é que esse destino se apresentou para vocês. Porque eu acho interessante trazer esse ponto, porque a gente se pergunta, por que tal destino é mais turístico que outro? Claro que existe investimento do setor do turismo, mas tirando esses países, como é que Malawi foi apresentado para cada um de nós? Já estava planejado quando vocês saíram do Brasil? Ou vocês passaram pelo Malawi porque era uma rota, tinha que passar por Malawi, tipo, eu tenho que passar pelo Malawi para chegar no país vizinho? Eu acabei no Malawi quando eu estava fazendo a travessia do continente africano, né? Eu fui do Cairo, no Egito, até a África do Sul. Então eu cruzei de norte a sul o continente e o Malawi não estava nos meus planos. Eu praticamente não sabia nada sobre esse país quando eu estava viajando pela África. Mas quando eu estava na Tanzânia, um grande amigo meu que ele tem um sítio no interior do Ceará, ele recebe vários voluntários lá para trabalhar com permacultura, especialmente da Europa. E ele falou, cara, teve uns franceses que ficaram aqui, que já viajaram muito pela África e falaram que o Malawi foi um dos países preferidos deles. Tu tem que ir. Aí eu, Malawi, onde é que fica isso? Eu também nem sabia. Aí foi olhar no mapa e era do lado da Tanzânia. Eu falei, putz, é aqui perto. Mas não estava nos meus planos. Meus planos era descer para Moçambique e de Moçambique chegar na África do Sul. E aí, uma coincidência que aconteceu foi que teve um ciclone que atingiu Moçambique em 2019. A região central de Moçambique ficou toda destruída lá, aqui na região da cidade de Beira. E muita gente me recomendou não passar por lá naquela época. Então, de última hora, eu mudei os planos por causa desse ciclone em Moçambique. E o Malawi, meu amigo, tinha me recomendado. E eu assisti o filme logo antes de ir, O Menino que Descobriu o Vento, que é um filme bem, bem legal. E acabei indo pro Malawi e mudei minha rota. Do Malawi fui pra Zâmbia, depois pra Namíbia, mas foi assim que o Malawi apareceu pra mim no meio do caminho. Eu acho que a gente vai entrar no consenso, vou esperar a Joconda e o Baia falarem, mas eu acho que ninguém planeja passar pro Malawi. Não tá no radar do planejamento. A não ser que você queira visitar todos os países, empiricamente você vai passar, mas não que esteja na rota. Joconda, como foi também o país, como é que ele se apresentou? Então, eu tava numa rota contrária ao Davi. Eu comecei em Cape Town e queria chegar até o Egito. Então, quando eu cheguei na Zâmbia, eu pensei, e agora? Como é que eu faço para chegar na Tanzânia? Então, a melhor rota, na verdade, era pelo Malawi. E aí eu conheci uma francesa em Livingstone, que ela ia subir o Monte Molange. Aí eu falei, rapaz, eu preciso inserir aqui uma montanha, eu quero subir uma montanha agora. Então ela foi e ela me passou o contato do guia. Aí eu falei assim, não, beleza, vou chegar no Malawi, vou até Blantyre, subo a montanha, volto e vejo o que é que rola ali na região. Mas realmente era algo que não estava sendo planejado e que eu não tinha informações. Ela foi a única pessoa que me passou algum tipo de informação por lá e deu tudo certo. Eu cheguei, depois de 5 dias eu já estava querendo sair do país, mas no final eu fiquei 35 dias rodando na parte mas sul. você tava querendo sair porque você não gostou de primeira instância? Porque eu não Só pra gostei, entender. porque eu não gostei na primeira instância. Acho que no terceiro dia eu já falei assim, meu Deus, eu vou me embora pra Tanzânia. Aí eu falei, não, e aí no final ficou tudo isso. O que você não gostou nesse começo? O que foi que nesse Malawi aí que não te agradou no começo? Eu acho que foi... como eu tive um tempo muito bom na capital da Zâmbia, então quando eu cheguei lá, meio que foi um choque. E aí eu falei assim, não, eu quero ir pra outro país. Mas aí no final, o universo trabalhou pra que eu ficasse... O problema era você, não era o país. Então, ouvinte, fique bem claro que era a Joconda com seus transtornos aí de querer comparar com a capital da Zâmbia. Então, menos mal, tá? Então, ouvinte, fica tranquilo. Fiquei 35 dias já no final, então é porque valeu muito a pena. Mas baseado no que a Joconda falou e o Davi, a gente percebe que o Malawi ele se apresenta como uma rota, né, de transição para países vizinhos. Ninguém pensa em ficar, vou ficar 2 meses, vou ficar 1 mês. Ele é uma rota. E empiricamente você fala, deixa eu ver o que tem, fica alguns dias, mas ninguém... E o que você falou, isso, claro que muda de ano para ano de informações, mas até hoje, se você procurar Malawi, até em inglês, não tem tanta informação, assim, de conteúdo de viagem em comparativo com Tanzânia e outros países vizinhos, né? Então é muito do boca a boca também. Baiá também foi assim? Foi alguém falando pra você? Foi em partes, mas o meu é um pouco diferente. Eu também tava numa rota parecida com a Joconda, saindo do sul, indo pro norte. Mas o Malawi é o único país que eu tinha certeza que eu passaria antes de sair do Brasil. Então, antes de eu chegar no continente africano, eu comecei alguns contatos por lá, especialmente para acessar uma parte da agricultura que eu não conhecia. Para quem
não escutou os episódios anteriores, eu sou agrônomo de formação, e eu tinha essa curiosidade de ver nesses países, né, que estão ali, naquela região ali da África, acabam sendo concentrados os 8 países mais pobres do mundo pela classificação atual que existe. Eu queria ver como que eles se desenvolviam nessa parte, por uma curiosidade mesmo. Então, eu sabia que eu passaria pelo Malawi, mas eu não sabia como eu chegaria lá, em que momento eu passaria e quanto tempo eu ficaria. Minha expectativa era, enfim, 15 dias, justamente pelo que o Kainan falou, não tinha muita informação, mas acabei ficando aí quase 3 meses, né? Então... Mas a gente percebe, Baiano, sua fala que assim, você passaria pelo Malawi, não teve o intento de vou usufruir do que o Malawi pode me oferecer. Você entende? Exato. A percepção do Malawi... Sim, eu passaria para ver o que eu não estava conseguindo encontrar nas pesquisas, né? Então eu passaria. E aí, por isso que eu falei, acho que 15 dias vai ser suficiente, porque eu não tinha muita informação. Só que aí eu cheguei lá e falei, não, 15 dias é nada. E você tinha o olhar da agronomia, não tinha uma conotação de viajante de o que aquele país pode oferecer pelo viés turístico, né? No primeiro momento, não. Quando eu decidi ir, estava no Brasil, eu não tinha essa conotação. A partir do momento que eu cheguei nas fronteiras lá, a história mudou. E pra mim, de forma muito sucinta, eu acho que parecido com quase todo mundo, quando eu tava no Zimbábue, eu tava indo de Cape Town pro Cairo, num casal que passou por Malawi, ficou num projeto durante um bom tempo, e eles sempre enfatizavam, Kainan, não interessa para onde você vai, vá para o Malawi. E isso ficou na minha cabeça, assim, matutando, eu falei, não é possível que o Malawi marcou tanto. E por causa da fala desse casal, eu fui pro Malawi e não me arrependo nem um pouco. Não sei se talvez eu passaria por uma questão de logística, mas assim, o fato de alguém falar e recomendar e vindo de outros países africanos, né, nessa trajetória, fez com que... E a gente percebe esse consenso de todo mundo aqui. Alguém falou, alguém indicou, como também eu sempre falo para as pessoas. Então, a gente percebe essa unanimidade aqui na bancada. E aí, na pré-pauta, a gente concluiu aqui, falando entre a gente, que todo mundo aqui tem uma bagagem de países africanos. Então, a gente tem régua de comparativo, né, de entender as diferenças, as sutilidades. E existe um consenso que é o favorito para todo mundo aqui. Tá entre os favoritos, né? E aí eu quero linkar, que é o termo que o pessoal fala, que é o coração quente do continente africano. Aí eu queria trazer se essa terminologia se aplica para vocês. Vocês sentiram um coração quente que entende se o povo caloroso? Foi perceptível, Davi, Baiá e Joconda? Ah, com certeza. Eu já tinha estado no continente antes dessa viagem longa, então eu meio que achava que ia esperar algum tipo de comportamento das pessoas, mas de fato ali, principalmente para quem está viajando por terra, a hora que você cruza a fronteira, que as realidades mudam completamente, mesmo que numa distância geográfica muito curta, eu percebia isso, né? Então, viajando por ali sozinho, eu tinha muito apoio das pessoas que não me conheciam, que não tinham motivo para me ajudar, né? E acabei ali estendendo, como eu comentei, para quase 3 meses, que era o máximo que meu visto permitia eu ficar ali. Então, mesmo continuando pelo continente depois, a aproximação que eu tive com as pessoas do Malawi, e aí eu amplio um pouco que não são só os malauianos, mas também pessoas dos países vizinhos que hoje são refugiados lá dentro, eu tive uma convivência muito, muito especial, assim, que de fato, para mim, torna ali esse bordão que eles chamam de coração quente da África, sem sombra de dúvidas. Faço das palavras de Baiá as minhas. Assim que eu cheguei na fronteira da Zâmbia com o Malawi, eu tive a ajuda das pessoas para comprar um SIM card, para entender como é que funcionava a questão da moeda. Então, assim, sem nem eu mesmo perguntar, houve uma aproximação, houve uma atenção, e isso se estendeu, né, pelos 35 dias que eu fiquei. Então, eu percebi que eles são muito musicais. Participei de alguns eventos em que mostrava o quanto a música era muito presente, isso trazia a questão da alegria para eles, do entrosamento. Então, mesmo eu sendo a estrangeira no meio daquele meio, eles tentavam me incluir sempre diante seja na casa, nos jantares, quando ia para a feira, enfim, em todas as ações que eu estava ali. Então, eu nunca me senti diferente e estranha naquele espaço. Eu queria trazer só um ponto aqui, não sei se o Davi, todo mundo vai concordar, porque assim, no continente africano, a gente é considerado muzungo, estrangeiro, ou pele branca, que foge ali do padrão. Mas o Malai, eu quero tentar tangibilizar essa terminologia coração quente aqui pro programa. Mas eu senti que nesse país
existia mais uma aproximação genuína entre os locais e os estrangeiros. Não tinha tanto uma barreira assim, você é o estrangeiro, você consequentemente é dinheiro pra mim. Claro que pode ter uma permuta, uma troca, mas tinha uma autenticidade nas permutas das pessoas. Permuta não, nas trocas, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas eu tive esse sentimento. Claro que tem exceções, acontece, mas num todo, eu não. Porque se você vai pro Quênia ou Tanzânia, isso é escancarado. Ainda mais em pontos turísticos, né? Existe essa separação. Mas no Malawi eu não senti tanto esse peso. Eu acho que está relacionado com justamente o Malawi não ser tão turístico, né? Não chegou no ponto que o excesso do turismo, os locais veem como o turista como um a mais que vai chegar, vai passar, vai gastar dinheiro e vai embora com uma oportunidade de fazer dinheiro. Os malauianos eu sentia que eles queriam realmente, eles estavam, assim como eu estava interessado na história deles, eles também estavam interessados em mim. Era uma troca mais genuína. E eu fui de cima, né? Então eu vim do Quênia e da Tanzânia, que são bem mais turísticos, mas também são mais desenvolvidos. O Malawi é um dos mais pobres da África. Então, quando eu cheguei meio tarde numa cidade que chama Karonga, no norte do Malawi, que é zero turístico. Provavelmente eu era o único estrangeiro lá, e por ser um lugar mais pobre, assim, eu cheguei meio receoso. A recepção deles foi tão natural, tão amigável, que logo essa minha tensão inicial passou. Eles usam muito bicicleta lá, né? Eu gosto muito de pedalar. Nessa cidade praticamente só tinha bicicleta, quase não tinha carro. Então eu já gostei a princípio disso também. E eu fiquei um mês no Malawi e também tive muitas trocas muito boas. E o pessoal, eu tinha escutado falar desse apelido antes, o coração quente da África, e eu concordo depois que eu saí de lá. E uma informação até pro ouvinte, eu acho que é legal trazer isso, porque o pessoal falou que, né, o Malawi é realmente pelo Index, né, é um dos países mais subdesenvolvidos do continente e do mundo. Mas isso não empiricamente diz que é um país perigoso, em conflito, pelo contrário. Então é bom reforçar isso, porque eu acho que no imaginário das pessoas, entende esse país subdesenvolvido, é igual discrepância social, armamento, latrocínio. Não, pelo contrário, gente. Malawi está nos melhores index do continente africano, acho que é o terceiro mais seguro. Perdendo, acho que para o Marrocos, ou não vou lembrar aqui no segundo. Então a sensação de segurança, aí só um adendo também pro ouvinte. Aqui eu tô falando pelo olhar do viajante, tá? Pelo recorte. Eu não tô falando das pessoas locais, então é bom enfatizar isso. Pelo viés, assim, a sensação que eu tive, como Joconda, Bahia e o Davi. Mas existe esse index que evidencia o que só para o que esse index fala, né? O Malawi não tem conflitos políticos, não teve, né, desde a independência, não tem briga com seus vizinhos. Então, assim, isso faz ser um país muito tranquilo. Só pegando esse gancho, Kainan, eu acho que quando a gente compara com países próximos ali, as diferentes formas de viajar, seja por carona, transporte coletivo, transporte público, realmente, e aí falando como homem, viajando sozinho, depois a Gioconda pode dar o parecer dela, é muito confortável, assim, a situação de estar ali dentro, 100% com os locais, independente da região. Em nenhum momento, viajando ou cruzando o país, eu me senti ameaçado ou que algo de ruim poderia acontecer comigo. Era sempre o contrário. Por eu ser estrangeiro, e como o Davi comentou, é um país que poucos estrangeiros estão lá dentro, cruzando, eu percebi que eles queriam me proteger de algo que não existia ou que eu não percebia. Então, sempre o melhor assento eles queriam colocar para eu sentar, sempre indicar o melhor lugar para que eu tivesse uma boa experiência. É óbvio que, quando você está cruzando, você vê algumas coisas em relação à corrupção, como todos os países têm no continente africano, muito escancarado, e eu falo isso assim na questão de pedir dinheiro, essas coisas, mas em questão de segurança, tanto da população quanto dos governantes em relação ao estrangeiro, eu acho que foi um grande diferencial quando comparado com só os vizinhos. Um exemplo da segurança, né? Como eu senti isso quando eu fui atravessar a fronteira do Malawi para Tanzânia, que era numa rodoviária que eu tive que varar a madrugada num pátio de ônibus. Nunca vou esquecer o pessoal, porque alguns comércios ficaram abertos, talvez um ou dois. E todos falavam, fique super tranquilo, não vai acontecer nada. Porque, cara, você ficar numa rodoviária, varar a madrugada com a sua mochila sozinho, então eu lembro que eu fiquei muito confortável com os locais falarem, pode ficar tranquilo que nada vai acontecer. Então, só para o ouvinte, é seguro, então não entendam que o país subdesenvolvido empiricamente é perigoso, tá bom? E só puxando aí numa versão, né, trazendo de uma viajante mulher, eu acredito que o fato de eu ter conhecido essa francesa que estava viajando para lá sozinha, isso também me trouxe um pouco mais de confiança de que seria também tranquila essa minha viagem por lá. E depois de mim eu soube de mais outras duas mulheres que também estavam viajando, que viajaram posteriormente para lá. Então, todas elas também tiveram boas experiências. Como Bahia, eu não me senti insegura,
Na verdade, eu senti, com as pessoas com quem eu estava, sempre de forma muito confortável, tanto em termos também de assédio, de olhares. Isso eu me senti muito confortável e tranquila durante a minha viagem. Mas eu também entendo que foi porque com as pessoas com quem eu estava, elas estavam também cuidando de mim nos ambientes onde a gente estava. Então, esse acolhimento, sabe, esse cuidado é que eu achei que foi muito, muito bacana, muito especial. E é muito engraçado, né, Tainá, quando as pessoas que estão aqui no Brasil ou em outros lugares vê a gente viajando sozinho pelo Malau, eles automaticamente criam uma ideia de que nós estamos inseguros ou que nós estamos sendo irresponsáveis com as nossas próprias vidas sem saber o mínimo do que acontece lá dentro. Então eu não era de postar muito, mas eu recebia mensagens de amigos e até de familiares falando assim, você tá louco, sai daí, o que você tá fazendo? E eu tentava entender o motivo do porquê aquelas mensagens, né? Sendo que a realidade que eu tava vivendo era completamente oposta aos pensamentos deles. Então é um paradigma bem legal. Provavelmente a gente no Malau estava mais seguro que o pessoal do Brasil. Olha, né? Eu arrisco a dizer que eu tava bem tranquilo lá, hein? O Davi comentou da bicicleta, que eu acho que é o primeiro fator contrastante, né, quando você vai para o Malawi, que é a presença de bikes. Mas aí, ouvinte, a gente não tá falando de bike, a gente tá falando de... Como é que é o termo isso em português? O motobike é tipo como vocês chamam um motoboy, você chama um cara que tem uma bicicleta com uma estrutura. É um bike taxi, eles chamavam de bike taxi. É bike taxi, e isso até é um indicativo do país subdesenvolvido, né? A mobilidade faz parte do índice, então a bike permeia prática, tirando talvez a capital, mas no interior, a bike é um meio de posse até. Eu queria saber, vocês chegaram a pedir um moto... Como é que é, Davi, o termo? Motobike? Não, bike taxi. Bike taxi. O bike taxi é uma bicicleta que é um taxista, né? Você senta na garupa dele e não tem taxímetro, mas o cara tem os preços das distâncias, então até tal lugar é 20, até tal lugar é 30, senta aí atrás e o cara vai pedalando e deixa lá. Eu peguei várias vezes. A primeira vez que eu peguei, eu achei o máximo, aí eu pedi pra fazer um vídeo. Eu estava na casa de uma pessoa, de um casal, Willy Long, e aí eu falei assim, eu quero ir em tal lugar, tal, pra caminhar. E aí eles chamaram pra mim, eu achei super estranho. E quando chegou, de fato, chegou a bike, aí eu falei, tá, beleza. Aí foi uma resenha. Mas foi muito divertido. E eu utilizei muito pra conhecer parte da capital. Mas o legal, além do bike taxi, né, que a gente tá falando, é a capacidade de... que é o uso da bike como transporte no geral. Então a gente vê pelas rodovias ou pelas cidades cargas imensas que mal você consegue enxergar a bicicleta que está embaixo. E aí sacos de carvão, toras de madeira, tudo que naturalmente a gente acaba transportando por caminhões aqui, em outros países você vê eles transportando em bicicleta. E aí em muitos casos a bicicleta só está empurrando, a pessoa não está pedalando em si. Ela usa como um transporte da carga, e aquilo ali ela anda por quilômetros arrastando o que ela precisa levar, né? Então uma bicicleta, ela representa acho que muito o país como um todo, né? De norte a sul você vê essa característica, pelo menos é o que eu percebi. E também ela permeia a identidade, porque eu lembro que não sei se todo bike, táxi, mas quem tinha bicicleta, existia uma identidade, né? Fitinhas amarelas, vermelhas. Porque assim, quando a Joconda pegou, a Davi também, atrás da bicicleta tem toda uma estrutura, um conforto. Você não fica assim, não é uma bike sem estrutura. Ela é preparada para colocar pessoas atrás. A tem um acolchoadozinho. Tem uma cobertura também. O cobertura é o Black Uber, né? É o Diamond. É a versão Plus, você tem uma cobertura. E a capacidade que eles têm também de andar no escuro, porque à noite não existe, em muitas partes não tem eletricidade nas ruas, então eles conseguem andar e visualizar. Eu falei assim, gente, eu não consigo enxergar um palmo na minha frente, mas eles têm essa capacidade disso, então muito legal. Ainda em relação à bike, né, como isso permeia a vida, assim, até, é como um carro pra eles, literalmente, até pra adquirir uma bike não é barato, né, se você for comprar no país, porque eu acho que muita coisa vem de doação, de empresas de ONGs, mas eu lembro que uma das casas da família que eu fiquei um tempo, chamava até Honeyman, o Homem Mel, né, que ele produzia mel.
Nunca vou esquecer o dia que ele chegou, ele já tinha uma bicicleta, né, que ele tinha maior apego, né, demonstração, sempre andava pra lá. Era quase, inclusive, arrisco a dizer, até como uma cantada pras mulheres. Ele andava, fazia uma pose, tem isso também. Posso estar muito enganado, mas tinha um pouco essa coisa, porque é ostentação, você tem uma bike, a tintura. Mas eu lembro perfeitamente o dia que ele comprou aquele sininho bem característico de bicicleta, sabe aquele sininho trim-trim? Você bate. Ele ficava o dia inteiro tocando aquele negócio, porque é um item de luxo, né? Você vai pegando adereço da bicicleta, você colocou o acolchoado, você vai colocando um enfeite, fitinhas, e aí ele pôde comprar o trim-trim. Puta que pariu, eu não aguentava aquele som. Mas assim, só para trazer a importância de como a bicicleta, ela tem uma presença especial na vida dos malaiuanos. Nas cidades grandes ainda tem muito carro, né? Tipo, na capital Lilongwe e tal, mas algumas dessas outras cidades que eu passei no interior, você praticamente não via carro. A bicicleta é o principal meio de transporte da maioria da população. Ela supra essa falta de desenvolvimento do país. Por exemplo, no interior que eu fiquei no sul, um dos meios de ambulância era uma bicicleta que tinha uma estrutura de uma maca, né? Então, se alguém ficava doente, um cara ia de bicicleta e colocava a pessoa atrás. Então, a bicicleta, ela supre, né, essa escassez de transporte. Isso eu não vi. Era no sul, mas tem a maca, né? Tipo, não tem carro, é montanhoso o país, então como é que chega? E uma coisa só de bicicleta, eu comentei em algum episódio, mas acho que vale a pena aqui, porque o episódio é do país, que quando eu vi essas bicicletas, eu fiquei amigo de um cara que era o bike taxi. E uma das primeiras perguntas que eu fiz foi, mas e se o cara é um porte grande e pega, assim, o preço muda, a taxação? Eu fiquei curioso, gente, eu fiz essa pergunta, Aí eu nunca esqueço da resposta dele, que ele falou assim, Kainan, pessoas de grande porte não pegam bike taxi. São ricos, ou são taxistas ou são pessoas de posse, porque aí tá até atrelado à fartura, à acessibilidade à carne, a produtos industrializados. Eu falei, cara, faz muito sentido. As pessoas simples, as pessoas que são grandes, ou são motoristas de táxi, ou são pessoas de posse que não vão utilizar. Eu falei, nossa, foi a resposta dele, tá, gente? Eu não sei se pesquisem o contexto de bicicleta, mas essa resposta me fixou na cabeça. Eu falei, olha só. Mas o estereótipo do malauiano, pelo menos das regiões que eu passei, eles são muito próximos. Eu não via tanta diferença entre as comunidades ou entre as cidades, igual, por exemplo, eu vejo aqui no Brasil, das pessoas do norte, das pessoas do sul. Então, fisicamente, eu sempre achava eles muito parecidos, né? Acho que isso também ajuda a eliminar parte desse problema de ter que carregar alguém muito pesado na garota. Mas a pergunta era válida, né? Então, assim... Outra coisa, gente, que além da bicicleta, mas acho que caracteriza muito o país, são os cortes de eletricidade quando tem. Tirando capitais, eu não sei porque eu não fiquei muito tempo, mas eu lembro que isso permeava a vida cotidiana. Tanto que no site do governo, depois a gente fala as regiões, né? Na Nakata Bay, só para contextualizar, o norte do país é uma região turística. Mas tem o site do governo, isso em 2019, não sei como está hoje, que avisava quando teria corte. E geralmente, assim, tem eletricidade e o corte fica durante um bom tempo. Então, assim, durante 24 horas, talvez você tinha eletricidade durante 8 horas e o resto do dia sem eletricidade. E aí o que caracteriza pro viajante é que tudo em volta tem sempre uma coisa de teto solar, tem a casa de carregamentos de celulares. Então, a ausência de eletricidade, eu arrisco até dizer, vou jogar um devaneio aqui pra bancada, ela dita até o nosso ritmo da viagem. Até pro povo malaiano, né? Como essa ausência de eletricidade, ela molda o ritmo das pessoas. A gente não tem muito... A África como um todo, a gente já sabe que a gente não tem muito controle, né? O tempo africano, o transporte, tem que esperar. Mas eu acho que o Malau isso intensifica. Não sei o que vocês acham. Eu acho que é bem evidente essa adaptação que eles precisam fazer por questão da eletricidade. Tanto que tudo que você vai consumir, que naturalmente a gente usa pilha, para eles você já vê uma adaptação da questão solar. E aí vai da gente também conseguir se adaptar a isso, porque nem sempre a eficiência vai ser boa. Por mais que o aparelho fique lá carregando no sol, a gente sabe que a durabilidade do uso ali pode ser menor. E aí isso envolve rádios, a gente escutava muito rádio, assim, que era carregado via... rádio, cara, o rádio era muito forte no país. Todos os utensílios, assim, que geralmente a gente vê vendendo em trânsito, em cidades, assim, né, de comércio ambulante, tudo tinha uma adaptação de um mini painel solar para que conseguisse usar. Não são em todos os lugares que há falta de energia, mas em alguns lugares a gente consegue ver que ela é mais limitada nas horas que mais existem consumos, né? Então, isso é uma característica que fica bem evidente para quem está viajando pelo país. E eu acho que eles também desenvolveram
uma máquina diferente, porque, por exemplo, eu fiquei em Monkey Bay e era uma máquina diferente para acender as luzes do quarto onde eu estava. Então, era por energia solar, mas enfim, tinha todo um equipamento para aquilo e funcionava sempre bem. Então, sempre que eu precisava, tal, ligava. Nunca isso foi, pelo menos para mim, um empecilho nessa região do sul que eu fiquei. E na capital... realmente assim, acho que o que eu senti mais era nas ruas, eletricidade nas ruas, principalmente quando ia anoitecer. Pegando um gancho desse anoitecer, em algumas oportunidades eu tinha carro lá e alugava ou emprestava de alguém e realmente eu não dirigia depois das 5h30 da tarde pela ausência de luz. Então já tem uma limitação nas cidades. Consequentemente, nas rodovias, isso não vai ser prioridade, né? E como a gente já comentou da quantidade de pessoas que circulam andando ou de bicicleta na rua, nas estradas, e a própria Gioconda falou que nas cidades também ela não enxergava um palmo, eu tinha muito receio de dirigir depois que o sol ia embora, por questão que não tinha luz além do farol do carro. Então eu não me sentia seguro. Imagina se eu faço alguma cagada lá dentro em relação a atropelamento, qualquer coisa, né? Puxando o gancho da eletricidade, eu sentia... A gente é acostumado a ter sempre eletricidade, né? E faltava muito. E não sei se aconteceu com vocês, faltava água com frequência também. Eu gostava de dizer que era muito raro ter os dois funcionando. Então, tipo, quando tinha luz, às vezes não tinha água. Quando tinha água, às vezes não tinha luz. A água não tive problema com água, não. E de infraestrutura, eu tive em 2019, né? Eu precisei me planejar melhor, por exemplo. Não tinha caixa eletrônico em muito lugar, em muitas cidades. Muito lugar não passava cartão. Então, eu cheguei a estar numa cidade que acabou meu dinheiro e eu não tinha como pagar o hostel. Eu tive que fazer uma viagem de 3 horas para sacar dinheiro em outra cidade, voltar e pagar, porque... a infraestrutura faltava, internet também não era das melhores, muito lugar não tinha Wi-Fi. Vocês pegaram isso, o 4G tinha que comprar um negocinho de raspar para botar crédito no celular? Eu tava falando na pré-pauta isso, Davi. O que me marcou no Malawi foi raspadinha de colocar crédito. Sim, e tipo assim, o crédito lá, acho que as pessoas não têm muito smartphone, né? Então, você coloca o crédito por um número de giga que você vai usar. E como eles não têm smartphone, eles colocam só o suficiente para ligar e mandar mensagem, que é muito barato. Eu chegava na bancada para comprar e eu pedia, tipo, 10 raspadinhas daquela, 20, porque eu ia usar vários gigas no Instagram. A mulher não entendia para quem que eu ia ligar tanto. E eu passava lá, sério, uns 20 minutos raspando aqueles papelzinhos para colocar crédito no celular. Ô, Davi, eu te entendo porque eu comprava muito. Eu tenho até uma foto que eu comprei, acho que umas 50 cartelinhas. Parecia até aquela criança que vai jogar joguinho no pai, que vai ganhando brinde, que vai colocando. Porque, assim, pro ouvinte entender, o continente africano é muito tecnológico nessa coisa de praticidade de colocar crédito. Só que Malawi diferencia porque é raspadinha, entende? Então, assim, é isso. Então, caracteriza bastante. E uma questão da água tem um contexto, porque eu fiquei... Depois a gente vai falar do Lago Malawi, né? Que é o mais importante, eu acho que pelo viés turístico. Eu tomava banho nesse lago porque é água doce, mas em relação a água, eu fiquei numa casa junto com uma voluntária e a gente deixava o chuveiro ligado. Então, quando vinha água, hora do banho. Tipo, a gente esperava sair. Era raro ter água, mas assim, porque a gente tinha que descer a montanha para tomar banho. Sabe que eu tô pensando aqui que talvez eu não percebi essa questão da água, porque todo o tempo que eu fiquei lá, 90% dos meus banhos foram de caneca e balde. Então, de fato, eu usava muita pouca água. Eu não usava água de chuveiro, então assim, eu não percebi essa ausência, porque talvez já era limitado onde eu estava, mas de fato, talvez exista mesmo, mas isso não impactou. Mas eu não acho que assim, o Davi trouxe esse ponto, mas eu acho que a água pro viajante não é um empecilho no país, não é uma coisa que... Gente, eu tô assim, pensando aqui, eu não tive problema em nenhum lugar com água, na verdade. Eu tomei água, tomei água assim, né, de caneca, mas assim, sempre tinha água nos lugares onde eu tinha pra tomar banho, ou algo nesse sentido, assim. Comigo era assim, faltava por algumas horas. Não é que eu ficava um dia sem tomar banho, não, mas era com alguma frequência faltava água. Não, às vezes a gente ficava, mas não era por água também, né?
coisa pra gente abordar também, que é o quanto essa defasagem de eletricidade, ela caracteriza algumas coisas legais. Assim, tem uma dificuldade de transporte à noite, mas uma das coisas que me marcou, isso no sul do país, que eu acho que a ausência da eletricidade era maior, era fazer a feira à noite à luz de velas. Isso pra mim foi muito marcante. Eu tenho foto disso, tipo, a gente ia na feira, a gente é um breu total, tá? E as velhinhas, e era visualmente muito... Claro que eu tô trazendo um recorte de um viajante, aquilo é novo, é claro que para as pessoas locais não é prático e tudo, mas pelo olhar visual da coisa era muito lindo ver aquele monte de caixa de bananas, e era lindo demais, isso me marcou muito. Então, assim, essa ausência de luz traz, para quem é fotógrafo, deve ser maravilhoso, imagino. Então... E, Kainan, acho também importante falar que, por exemplo, o fato de não ter essa questão da energia, por exemplo, no Lago Malawi, era muito comum os grupos se reunirem, tipo, na beira do lago e ficar cantando, ficar conversando. Verdade. Existia essa proximidade maior, sabe? Com uma boa maconhinha, né, que é famosa, que a gente vai falar. Nossa! Como? Então era muito legal ver isso, sabe, essa proximidade. Então, quando você tira um pouco desse viés da tecnologia, também tem outras coisas boas que também acontecem por causa Mas tem uma coisa engraçada com a eletricidade que eu nunca vou esquecer. No dia que eu fui cortar cabelo, o cara falou, olha, tem um adendo. Pode ser que a máquina pare e depois tem que terminar seu cabelo 6 horas depois. Porque lá o barbeador não é bateria. E eu lembro que... E aí, aconteceu com você, Kainan? Graças ao Senhor, não. Mas de qualquer maneira o cara cagou no meu cabelo. Então eu preferi, eu acho que, entendeu? De qualquer maneira. Mas não acontece com a maquininha. A gente até gravou sobre isso, mas acontece do salão ficar fechado 1-2 dias por ausência de energia, né? Então quando você quer ir lá cortar, simplesmente eles não estão trabalhando. E aí isso impacta também no monetário deles. Por essa questão de falta de energia em alguns lugares. E uma coisa legal de como essa ausência de eletricidade ela traz algumas coisas curiosas sobre o olhar da viagem. A gente comentou na pré-pauta que tinha um cara que era responsável por produzir... ele fazia um Benjamin caseiro. E ele tinha uma casa que você pagava, sei lá, era centavos para você recarregar seu celular. Então, ele colocava, sem sacanagem, eu vou colocar essa foto na newsletter, inclusive várias coisas aqui vai estar lá. Ele colocava mais de 40 celulares no mesmo Benjamin, assim, de uma régua de 6 entradas. Não sei como não pegava fogo, mas era muito surreal. Ainda mais assim, que eu fiquei numa região nas montanhas, chamava até assim, Casa da Eletricidade. Então, acho que o pessoal pagava na conversão talvez 20 centavos. E era assim, uma recarga. Encheu, acabou, entendeu? Não interessa qual era o celular, se a bateria durasse menos. E só uma coisa que eu lembrei, lá em Nakata Bay, daqui a pouco eu puxo Nakata Bay. Gente, eu tô empolgado pra falar de Malawi. Calma, eu tô falando muito, eu vou falar menos. Mas só uma coisa com eletricidade, que pra mim é uma coisa curiosa. Lá em Nakata Bay tem uma casa de cinema, chamava Kogu. Não sei se tem ainda. E ele tinha lá sessões de cinema. E não tem gerador. Então, volta e meia, eu fui 2 vezes ver o filme e parava no meio. Acabou a eletricidade. Vai ver no dia seguinte quando tiver. Então, você via parcelado. Eu lembrei uma coisa sobre a bicicleta. O primeiro dia que eu cheguei, eu fiquei tão encantado com isso da bicicleta, que eu tava nessa cidade no norte do Malawi, zero turística, chama Karonga. Eu fiquei sentado na calçada contando os veículos que passavam. Então eu fiquei 15 minutos contando e passaram 77 bicicletas e 11 carros. Então na minha... Você lembra dessa informação precisa assim, Davi? Caramba, eu acho Davi! Eu acho que nem precisa perguntar se o Davi é engenheiro, né? Pra ter essa estatística na ponta da língua. Peraí, quanto que era? 67 bikes pra quantos carros? 77 bikes pra 11 carros. Então era 7 vezes mais bikes que carros, segundo minha estatística. Eu não calculei o erro, mas é um erro grande, mas é mais ou menos 7 vezes mais bicicleta que carro no norte do Malawi. Fonte de cabeça pra baixo. Um outro ponto que acho que marcou muito a questão de viver no Malawi foi a culinária. Não sei pra vocês, mas eu tenho boas lembranças de comidas muito específicas. Algumas que são encontradas no continente como um todo, mas que no Malawi acaba prevalecendo, né? A gente tem a Sima, a Shima, cada país chama de um jeito, mas basicamente é um fubazão, né? Parecido com o nosso brasileiro, que a gente acaba comendo com a mão, e isso acaba sendo o sustento ali de muita parte da população. Mas junto com isso, que no Malawi marcou muito, era complementar ele com capenga. Capenta, esqueci o nome. Eu chamava capenta. Capenta, isso? Capenta. Isso. Que são peixes bem pequenininhos, assim, às vezes desidratado, bem salgado, e isso serve como base ali de grande parte da população.
E quando você vai, não sei se vocês tiveram essa experiência de ir nos mercados, nas feiras, que para mim era um grande evento, né? Na região que eu ficava, acontecia às terças-feiras, então concentrava grandes vendedores, estendiam as lonas no chão. E a mesma barraquinha vendia de tudo, desde pilhas de chinelo, de crocs falsificados, até esses peixes que estavam nas bacias ao lado. E aí tinham diferentes espécies e tamanhos desses peixes desidratados. Então, foi a primeira vez que eu consumi esse escapenta e me marcou muito. Além disso, outras questões como também as couves refogadas e tudo mais, que a gente acha que vai ser parecido com o que a gente conhece, mas o sabor acaba sendo diferente pelo modo que eles preparam. Não sei se vocês tiveram contato com alguma comida muito específica que marcou. E depois a gente fala das bebidas também. Acho que muito vem também das especiarias que eles utilizam. Então, por exemplo, o capenta, ele se tornava mais gostoso porque ele vinha com aquele molho. Era como se fosse um molho de tomate, um molho assim. Só o capenta não é gostoso. Mas assim... Não, mas ia com aquele molho que aí quando você misturava com a acima, ele ficava bom. Sim. Porque acima, enfim, ele não tem gosto nenhum. É uma massa branca, né? De milho. Mas quando ele misturado com capeta, pelo menos eu gostava. E a couve dava um tchan. Exato. É que não necessariamente é só a couve, são várias folhas que eles utilizam na região e eles preparam de um jeito que é a parte, vamos dizer assim, da verdura, né? Ali daquele prato. Então eu lembro muito forte disso. Acho que para nós que exemplo, cruzamos o continente, a gente acaba tendo saudades, talvez, de algumas comidas brasileiras. E chegando lá, eu não sei vocês, mas para mim o feijão, né? A gente consegue encontrar feijão depois de algum tempo em maiores abundâncias, assim. Então era comum eu comer feijão, e aí quando eu encontrava, eu não tinha miséria, não. É um acalento no coração palativo. É um acalento. Porque, por exemplo, que é o feijão e o arroz pra gente, não é pra eles lá, né? Então, quando eu encontrei feijão, eu também senti essa mesma emoção, vai. Então eu lembro que tinha pato também. E essa questão do capenta, esse peixinho pequeno, pra quem é de Natal, vai se lembrar muito que a gente tem a ginga. A gente come muito ginga com tapioca. Então a ginga também é um peixinho. Eu acho que deve ser, enfim, da mesma família, alguma coisa assim. Só que a gente come frito. E lá a gente já come com esse olho. Eu sou muito diferente dos viajantes. Eu não ligo muito pra comida. Eu como o que tem. No Malawi não me marcou muito comida. Eu comia muito. O cima é o mesmo gali, né? O gali no Quênia, na Tanzânia, né? Eu comia muito, mas nada me marcou muito assim, não. Nossa, que vida triste, Davi. Você não liga pra comida, velho. O que permeia a sua vida? É aprender japonês? Eu lembro que eu conheci um cara que ele acho que tinha um pouquinho mais de estudo na parte da culinária, ou ele quem era criativo, e ele preparava o meu almoço, então era basicamente vegetais, com frango. Mas o negócio era tão bom, e ele servia, tipo assim, naquele pote de sorvete, sabe? Então eu passava assim, eu quero meu almoço hoje, eu tava assim, aí ele preparava, e depois eu voltava, pegava já o depósito e ia comer na minha acomodação, mas era sempre muito bom, isso foi uma das coisas que me surpreendeu, porque eu tinha uma questão de receio, de onde é que essa comida tá guardada, tudo isso, pra não ter nenhum problema digestivo, mas eu não tive problemas na região que eu fiquei ali comendo. Ô, Gioconda, você falou sobre frango. Geralmente quando a gente consome carne, e a gente tem as opções de consumir ao ponto mais e ao ponto menos, né, que vale. E todas as vezes que eu consumi frango, sempre era, vamos dizer assim, nessa classificação ponto menos. O frango sempre vinha meio cru, meio faltando um pouco de cozimento. E eu percebi que era uma característica de como eles gostavam, e não que faltava o preparo. Não sei se você teve essa experiência. Então, era sempre assim, no molho cozido, mas não... Ele chegava a ser branco, porque não estava muito cozido. E aí era o ponto que também comia com cima. Mas será que isso não é derivado da falta de gás? Tem que usar sempre carvão e madeira? E isso faz com que, culturalmente... Eu não sei, pelo menos na região que eu estava, tudo era à base do carvão e não faltava carvão para nada, né? Para nenhum tipo de processo. Então, eu acho que é mais talvez historicamente... É que carvão consome muito rápido, né? E tem que comprar toda hora, talvez... Não sei, só devaneio. Mas isso é uma parte que eu vi lá também, aproveitando isso, que é muito bem desenvolvido, é o biocarvão. Muitas regiões produzem o biocarvão a partir de outras... reciclam, né? Para não ter esse consumo. Então, as próprias famílias produzem para manter aquecido, para fazer fogo e para fazer comida. Acaba sendo uma parte, um setor de desenvolvimento ali.
Eu quero trazer uma informação que a gente falou do capenta, que é esse peixinho, porque ele permeia... É um prato diário da galera. Então é sempre o shima e o capenta. E nessa família, eu morava no norte da montanha. O que acontece? Como a gente falou, é um país subdesenvolvido, então muita gente não tem poder de compra e tudo. Então, o que acontece, né, em muitos vilarejos? Às 4 da manhã, praticamente essa é a tarefa atribuída às mulheres, elas descem, e os homens também, tá? Mas as mulheres são responsáveis por carregar na cabeça. O pessoal desce para ajudar a puxar a rede dos barcos do lago. E aí o que acontece? Eles não compram, então tem a permuta. Se você ajuda a puxar a rede, o pescador te dá uma boa porção. Porque isso dá um monte, certo? Então não é escassez de capenta. Então a família desce, vai o homem, a mulher, vai a família inteira praticamente. Tanto que não sei como é a experiência de vocês com famílias, não sei se também vocês moraram, mas acordar muito cedo era característica da região que eu fiquei. Tipo 4 da manhã, 4h30, o pessoal já tava levantando. E aí qual que é o contexto do capenta? Como o capenta permeia a vida de várias maneiras. Então a família tem que descer diariamente para ajudar a puxar a rede, porque não tem como comprar. Eu quero puxar pro Davi uma coisa que eu quero recapitular que eu gostaria de falar no começo do programa. Que quando a gente fala do Malawi, não temos referências. Se você perguntar para os seus amigos e familiares, se falar Malawi, talvez nem saiba que fica no continente africano. Mas do pouco que a gente sabe, muitas vezes ele vem pelo viés de adoção de crianças, ainda mais que tem casais brasileiros famosos. Acho que até a Angelina Jolie também adotou do Malawi, então talvez essa seja a primeira referência. Mas daí vamos trazer contrapontos, não vamos pensar nesse viés, mas tem filmes que retratam o Malawi, que foram gravados lá. E aí o Davi comentou, né, que teve um menino que descobriu o vento, e queria trazer esse ponto. O Davi, você viu esse filme, o quanto esse filme, porque você foi visitar o espaço, né? E aí eu faço 2 perguntas pra você. O interesse seu de ir para o espaço era ver esse catamoinho como o Indiana Jones está pra Pietra, na Jordânia? Ou você conciliou também pelo viés de produção de conteúdo, falando, tá em alta, tá em hype? O que tá tudo bem, tá? Não tô fazendo julgamento aqui, mas, pô, tá em alta o filme, eu vou lá, tô aqui na Malawi, por que não ir? Como é que foi esses bastidores? Foi pra ajudar no seu conteúdo, mas também foi pra querer entender por trás dessa sua viagem a descobrir o local do filme? Esse filme tava em alta mesmo, tinha acabado de ser lançado na Netflix, eu acho, em 2019. Eu assisti, eu tava na Tanzânia, foi logo antes de ir pro Malawi, e foi uma das coisas que me fez querer ir mais pro Malawi, porque eu não sabia nada a respeito do país antes. E pra quem não viu o filme, conta a história, é baseado num livro, é a história de um menino de uma vila bem, bem remota no Malawi, que ele era muito estudioso e tava passando uma seca, e a família dele tava passando fome nessa seca. E ele, através dos livros da escola, bola um jeito de fazer um moinho reciclado para ajudar na plantação. Então, um moinho de vento que gerava uma energia, que ele usa até a bicicleta do pai dele, falando de bicicleta, que era um dos bens mais valiosos do pai dele, para poder fazer o negócio que gira o moinho. Ele usa a bicicleta lá com a roda da bicicleta com a engrenagem do moinho. E o filme é bem bonito. Isso só enfatiza o quanto a bicicleta tem o seu poder, a sua influência, né, de aquisição. Tipo, a bicicleta do pai, você vai destruir o meu bem. O pai dele não queria dar de jeito nenhum, E aí, quando eu tava viajando no Malawi, eu falei, cara, seria legal passar lá. Claro que teve isso que seria um bom conteúdo, mas principalmente porque eu queria ir. Assim, o meu conteúdo no Instagram é muito mais sobre o que eu gosto de fazer, o que eu tô fazendo, eu gosto de mostrar. Não, eu raramente vou mudar meus planos só pra fazer alguma coisa legal, então eu queria muito ir, e isso seria um bom conteúdo, mas tem pouquíssima informação sobre isso na internet. Então tudo que eu sabia era como é que chama no Malawi? Acho que são, não sei, não são estados, são distritos, não sei. É como se fossem os estados dele. Então tudo que eu sabia era qual era o distrito do menino que descobriu o vento, que chama Kasungu. Kasungu, no estado de Doa. Ah, no estado de Doa, é? Ah, então, tudo que eu sabia era isso. Eu queria chegar lá na casa dele. E não é um ponto turístico, é uma história real. O livro e o filme são baseados na história real. Então, eu peguei um ônibus de Lilongwe para Kasungu, que não é muito longe. E eu imaginei que lá na cidade dele, ele seria muito conhecido, né? Esse filme estava bombando no mundo inteiro. E eu cheguei lá e perguntei para as pessoas, ninguém conhecia, cara. O nome dele é William Kankwamba. William Kankwamba, não, nunca ouvi falar. Falei, pô, tem um filme, tem Netflix. E eles, o que é Netflix? Então, tipo, mesmo sendo tão famoso de lá, as pessoas de lá não conheciam, mas aí a mulher da pousada que eu tava, o primo dela conhecia. Aí ela ligou pro primo dela,
Aí o cara me ajudou a tentar chegar lá. Aí foi uma jornada. Eu saí dessa cidade de Kasungo, peguei uma minivan para uma outra cidadezinha, de lá um mototáxi no meio do mato. Teve uma hora que eu pensei, tava eu, o primo da dona da pousada e o mototaxista entrando em umas plantações assim no meio do nada. Eu falei, cara, pra onde é que esses caras estão me levando? E aí a gente chega numa vilazinha minúscula, bem parecida com a do filme. A escola e algumas casas. Aí fui lá, bati na casa que ele morava. Ele não mora mais no Malawi hoje em dia. Por causa da fama do livro dele, ele foi estudar na África do Sul. E hoje eu acho que ele faz mestrado. Ele estava estudando mestrado nos Estados Unidos em energias renováveis, alguma coisa assim. Mas lá me receberam o primo dele, do William, e a irmã mais nova dele, que no filme eu acho que ela era uma bebezinha. Ela me recebeu lá e me mostrou os projetos dele na casa. Na verdade, ele fez 3 moinhos. Então eu vi lá o quarto dele com os esboços dos primeiros projetos, o moinho lá fora no quintal. Foi muito legal. Aí depois, na volta, passei na escola, que também mostra no filme que é bem precária, e a escola foi toda reformada por uma associação que ele está liderando depois de ter ficado famoso e bem financeiramente, né? Ele decidiu botar um dinheiro de volta lá na vila dele. E na hora de voltar da escola para a rodovia, o mototaxista não estava atendendo o telefone. O mototaxista não estava atendendo o telefone. A gente, cara, como é que a gente volta? É longe e tal. Aí passou um cara de carro, um carro bom, até meio desproporcional para aquela região, e ofereceu carona pra gente. Quando a gente entrou no carro, o primo da dona da pousada, né, que era o meu guia informal, falou, Davi, tu não sabe quem é esse cara? É o pai do William. Aí eu falei, cara, o pai do William, é um dos personagens principais do filme, me deu carona, me levou de volta. Aí eu falei, pô, só que ele não falava nada de inglês, eu tentei falar com ele, eu falei, obrigado, tio, por ter dado a bicicleta pro William, você ajudou muito. E aí ele não entendeu nada, Todo mundo falaria isso, ó, que bom que você deu a bicicleta. Só pegando um gancho nessa história, eu tinha assistido o filme antes de ir pro continente, e aí eu tava lá, eu fiquei mais ou menos um mês nesse estado de Doa, e aí um dia eu tava caminhando pela vila, tranquilo, assim, sozinho, e eu vi uma pessoa, né, vindo toda coberta, de perna de pau, toda mascarada e tal, e eu falei, nossa, eu já vi isso em algum lugar. É mesmo. E lembrei que era um trecho do filme, que era a Anunciação da Morte. E aí eu cheguei e comentei com as pessoas que eu tinha visto essa pessoa caminhando com a perna de pau toda coberta. E eu falei, eu já vi isso em algum filme. Daí as pessoas falaram, sim, você está na região onde o filme foi gravado. E eu não tinha me tocado nisso. Eu não sabia que eu estava morando na vila onde tinha acontecido a história do filme. E aí eu falei, bom, já que eu tô aqui, eu vou reassistir o filme para prestar atenção em detalhes. E aí, eu tenho até depois uma seleção de filmes africanos que eu reassisti enquanto estava viajando pelo continente. E quando a gente está lá, a gente repara em detalhes das coisas que a gente vê no dia a dia. E eu achei o filme extremamente fiel ao que passava ali pelo redor, né? Desde da fotografia, das músicas, das vestimentas, dos comportamentos. E aí eu gostei ainda mais do filme pela realidade que era tratada. Então, sem saber, eu estava no lugar onde o filme foi gravado e tive esse start através como posso explicar? Existem algumas etnias predominantes dentro do Malawi, e essa etnia ela faz a anunciação da morte de pessoas importantes no vilarejo através dessa forma, né? E aí eu lembrei do filme e aí puxa aí todo o contexto que o Davi trouxe. Mas assim, pra quem não assistiu ainda, ou pra quem já foi, ou tem curiosidade de ir pro Malawi, esse filme, se você assistir e prestar atenção nos detalhes além da história, você vai ver exatamente o que a gente está descrevendo aqui sobre as comunidades do Malawi, e eu acho que vale muito a pena. A característica da arquitetura das escolas, a gente vai falar também do tijolo, que é um meio de fabricação local, que também isso traz a identidade do país como um todo. Então vale a pena porque são poucas referências que a gente tem de filmes com uma boa qualidade, que a gente consegue contemplar. Então tem esse do Menino que Descobriu o Vento, tem o livro, e também tem o Gabriel a Montanha, que é um filme brasileiro que eu super recomendo, que ele, inclusive, vou puxar para Gioconda, vamos trazer os pontos turísticos aqui, que ele vai para o Monte Mulanje.
Vamos trazer esse viés turístico pra galera. Monte Mulanje talvez é o mais famoso, tirando o Lago Malawi, né? Mas o Lago Malawi, ele tem várias narrativas, mas o Monte Mulanje tem essa conotação turística. Você fez, dona Jo? Só uma coisa, Davi não fez Monte Mulanje, não? Fez? Não. Não. Joconda, vai que o bloco é seu. Como foi? Monte Mulanje é caro? Como é o processo de Monte Mulanje? Agora só uma vírgula minha aqui. Eu que tenho um canal no YouTube de montanha, que faço montanha pelo mundo, não fui no Mulanje. Veja só. É um pretexto pra eu voltar de joelho lá no Malawi. Veja só, agora eu estou me sentindo mais privilegiada por ter sido a única a única nessa bancada aqui a subir o Monte Mulanje. Gente, bem, foi um grande desafio. É uma subida aí que você dorme 2 noites na montanha. Mas para você chegar lá, né, eu tive a indicação dessa amiga francesa e ela me passou o contato do guia. Eu falei assim, beleza, vou começar aqui a pesquisar como é que funciona subir. E aí eu, de fato, não encontrei muitas informações na internet. E são informações que você vai encontrando com os locais, né? Vai perguntando para um, para outro. Então, esse cara, ele foi, assim, um anjo para mim, porque ele me deu todas as direções necessárias para poder chegar. No caso, é um distrito, né? O distrito de Blantyre. Se eu não me engano, fica a umas 3 horas de Nilong. Blantyre é uma cidade grande. Isso, é uma cidade grande. Blantyre é a capital financeira do país. Bem lembrado. É? E de lá eu fiquei na casa, eu acionei o Couchsurfing. O cara foi super gente boa, só que quando eu cheguei lá, ele falou, Joconda, eu não consigo te hospedar na minha casa, mas já falei com o meu pastor e você pode ficar na casa dele. Aí eu disse, tá bom, vamos lá. Já falei com o meu pastor. Falei com o meu pastor e disse, beleza, vamos lá. E aí a gente foi, ele me deixou lá, foi super bem recebida. E aí foi muito bom porque eu tive uma outra experiência adicional que eu não esperava. Porque quando você fica na casa de um pastor, de uma região em que eles são, de forma religiosa, eles são muito, muito fortes, a religião é muito presente no dia a dia deles, esse pastor era da igreja presbiteriana. Então eu fui conhecer a história dele, sabe? Como ele recebeu o chamado para virar pastor, como é que foi o processo dele. Foi toda uma coisa, assim, foi bem interessante. Mas isso aí eu posso comentar em outro bloco. A partir de lá, eu fui para uma região mais distante, né? Que eu ia encontrar meu guia. E aí, na entrada do parque, você vê várias casas, porque são esses lugares que os guias ficam. Então, eles ficam como se fosse são as casinhas deles. Só para entender, o Mulanje você paga para entrar nessa reserva ou a é gente de graça? paga. Assim, tem toda uma estrutura, você paga. Por quê? Porque dentro, para você subir, você precisa dormir 2 noites lá. Então, tem as casas onde você dorme, porque você não consegue subir de um dia só, subir e descer. Então, tudo muito simples, assim, muito organizado, mas simples. Então, eu tinha lá todos os mapas necessários, tinha a pessoa que me recebeu, o guia tinha que ser um guia credenciado, porque, né, para ter todo o cuidado, de fato, de como seguir a rota necessária. E, naquele momento, eu era a única que estava ali prestes a subir o Monte Mulanje. E em toda a rota, eu só encontrei um outro turista que estava descendo. Então, eu vi assim, só pra mim, toda aquela montanha, tudo ali só pra mim. Eu vou trazer uma visão, porque quando a gente fala do continente africano, primeiro que montanhas não são tão altas em comparação com a Ásia e outras partes do mundo. E a gente sabe que turismo na África também é um preço absurdo, inacessível para muita gente. Me dá uma sensação, aí você me fala se procede, que Malawi, por ainda não ser tão turístico, ainda tá desenvolvendo um turismo, as pessoas já estão tendo no radar esse país, mas me dá a impressão que o Mulanje, ele é acessível, não sei se é caro, e ainda tem esse gostinho de pouca gente, só você, né? Então, tudo bem, eu não sei o que caracteriza essa montanha, se é o visual. Você encontra, na verdade, um conjunto. Você tem cascatas, você tem questões de formações geológicas, a parte de floresta. É um tipo de paisagem bem diferente quando você chega lá em cima. Porque você sobe e você tem não é uma planície, como é que se chama assim? Reto. Planalto. Pronto, um planalto, e depois você tem mais uma subida para você chegar ao topo da montanha. Então, você encontra diversos tipos de vegetações e formações ao longo desse caminho. Então, é bem interessante nesse ponto. Dá pra ver o Lago Malawi lá de cima? Não consegui ver porque talvez possa, mas quando eu subi, estava com muitas nuvens e estava no tempo mais chuvoso. Então, não tinha uma clareza. Uma dúvida, em algumas regiões eu vi muita questão do desmatamento, né?
tanto para exploração de madeira, que acaba só sobrando alguns baobás, assim, em determinadas regiões. Nessa região que você fala que tem essa diversidade de floresta, ela é preservada por estar dentro do parque ou naturalmente então, essa ela região não é explorada Não, ela é em relação à madeira? mas ela tem uma regulamentação para isso. Não é de forma aberta para todo mundo explorar, né? As pessoas, então... eu lembro que eu questionei isso porque chegou num ponto da subida que você começa a ver estruturas de grupos que montam ali para fazer a derrubada dessas árvores para formar aquelas tábuas de madeira. E aí eu comecei a ver algumas pessoas descendo com essas tábuas. Mas, gente, são assim, tábuas, eu acho que, sei lá, de uns 3 metros. E eles desciam eles tinham uma habilidade para aquilo ali. E aí, conversando com o guia e tudo mais, ele falou, não, João, quando a gente tem isso, porque são áreas que são mapeadas, em que é possível ter essa retirada, e também áreas que existe a plantação dessas novas plantas. Então, eu acho que é para ter um equilíbrio aí no que é retirada. Mas ele também disse que, como não existe uma fiscalização tão forte, também existem grupos que acabam adentrando e fazendo isso de forma irregular. Em questão só da madeira, pelo viés do viajante, uma coisa que me lembrei agora do contraste visual foi quando eu atravessei a fronteira, muita madeira nas avenidas. Isso é uma coisa que me lembrei agora. E principalmente, a gente já quando até falando na pré-pauta, o malauiano ele tem a característica de saber mexer bem com madeira, seja no artesanato. E cara, caixão, eu nunca vi tanto caixão. Vocês lembram dos caixões nas estradas? Tinha muito caixão pra vender. É isso que eu ia falar. A derivação disso, né? A derivação da madeira no país. Caixão não, mas eu vi... Caixão eu não vi. Mas artesões que transformam a madeira em algo, isso era muito claro, tanto na região do lado, quanto no norte, no sul, com uma qualidade... Cara, e como mochileiro não tem como a gente trazer, né? Mas assim... Tinha umas peças, assim, muito bonitas que dava vontade de ter na casa inteira, assim. E é um trabalho detalhado, é um trabalho que você vê que é feito aquilo ali, que leva tempo para fazer aquilo ali. Tempo e habilidade, né? Qualidade no artesanato. E curioso é que nos países vizinhos não é o mesmo nível, né? É exclusivo do Malawi essa característica da madeira. Existe, mas não nos mesmos níveis. Acho que não no mesmo nível de detalhamento. Não no mesmo nível. Só para encerrar esse ciclo, então, pra galera ouvinte, um dos pontos turísticos é o Mulanje que a Gioconda foi. Se quiser, fale com a Gioconda na comunidade do podcast. Tá, e é assim, só pontuando, Kainan, é que vale muito a pena subir no sentido de você tanto se sentir parte daquela montanha, de você não ter uma questão turística, então você vê que realmente é limpo, você não vê sujeira. É que tem pessoas que moram de fato lá em cima, então eu fiquei pensando, meu Deus, a pessoa que mora aqui em cima, para ter que descer, para ter acesso a recursos e voltar, é realmente uma coisa que exige muito. E eu nunca vou esquecer o meu primeiro banho na montanha, vendo toda aquela cadeia assim de montanhas, aquela tipo de vegetação. E eu falei, gente, eu preciso passar 3 meses da minha vida morando nas montanhas, porque isso aqui é que eu quero em algum momento da minha vida viver. E foi uma viagem sensacional. 3 dias, 2 noites na montanha, 3 dias, e foi só sucesso. E uma curiosidade é que quando eu cheguei na casa do meu guia, quando eu voltei, quando eu abri a porta, eu vi simplesmente a bandeira do Brasil na janela. E eu olhei assim, comecei a rir. Aí ele, o que foi? Essa é a bandeira do meu país? Aí ele disse, sério? Eu disse, é. Ele disse, mano, como é que você conseguiu ela? Ah, eu tava na feira, eu vi esse pano tão bonito, e aí eu decidi comprar. Aí eu disse, gente, aqui no interior de Blantyre, ele encontrou a bandeira do Brasil. Então tem essas coincidências que a gente encontra aí no caminho. Mas ele não sabia que era bandeira quando ele comprou? Não sabia. Caramba. A esposa dele que pendurou, porque enfim, né, era a janela como se fosse uma cortina, sabe? Então, olha aí que legal. Engraçado. Ouvintes, falando na parte turística do Malawi, que a gente quer motivar vocês aí para esse incrível país de coração quente, caloroso, vamos falar do Lago Malawi, que é o que permeia o turismo e também a vida das pessoas em torno, porque quando a gente fala de um país africano, no imaginário popular, a gente não pensa em águas cristalinas, o mal dá pra tomar banho, tudo. Davi, você que veio do norte, então você aliás, ouvinte, abra o mapa do Malawi para vocês se situarem, tá? Porque o lago fica no norte, então a gente vai falar norte só para você se situar geograficamente.
Mas você foi pra Nakata Bay, você pegou o barco. Qual foi a sua experiência com o lago? Eu queria trazer esse momento, a nossa relação com essa incrível bacia de água doce de 600 quilômetros de extensão. Cara, o Lago Malawi, quando a gente pensa em lago, é água cercada por terra por todos os lados, né? A gente imagina uma coisa menor, mas o Lago do Malawi é tão grande que parece um mar, assim. Então, tipo, de um lado, é muito grande. Você acho que não dá pra ver o outro lado, né? Eu não sei qual porcentagem da área do país é o lago, mas é tipo uns 20%, alguma coisa assim. Então o lago é muito grande e ele é muito importante. É um terço. Um terço, é. É muito importante, tanto que o nome do país vem do lago. É por isso que o país chama Malawi, porque tá do lado do lago Malawi. Tem várias espécies de peixe que só existem lá. Eu já ouvi de uma pessoa que eu conheci que era colecionador de peixe, de aquário. O cara importava peixe lá do lago Malawi pro Brasil. Olha. Tem umas espécies raras lá. E, cara, o lago é um lago de água doce. Eu tomava banho nele com frequência. Ao redor do lago é bem turístico. Então, bem contrastante com as cidades que são mais pobres, você vai encontrar bons hostels ao redor do lago. Eu fiquei em um muito bom que chama Mushroom Farm, que fica mais pra cima. Mais pra cima do que em Nakata Bay, não sei nem como chama a cidade lá. Ele não é na beira do lago, é subindo um pouco nas montanhas. Lá de cima você consegue ter uma vista do lago incrível. A maioria desses hostels são negócios de estrangeiros, então a qualidade é melhor, mas o preço também é preço para estrangeiro, mas é só um preço ok para o turista. E aí depois eu fiquei em Nakata Bay, num hostel também muito bom, na beira do lago, restaurante, café da manhã na beira do lago, eles davam prancha de stand-up paddle de graça pros hóspedes. Então todo dia no final da tarde eu ia remar no lago, e eu chegava remando nas comunidades próximas, e a galera ficava em choque, pô, esse maluco aí, um branco chegando, remando numa prancha. E aí vinham pra praia, não é bem praia, né? Pra beira do lago me receber. Uma vez até joguei vôlei com a galera lá dessa comunidade. E os caras, a gente tá jogando um jogo novo aqui, com uma bola, uma rede de vôlei, você conhece? Eu falei, pô, conheço, mas sabe as regras? Sei, claro. Porque acho que eles estavam aprendendo o vôlei. Aí joguei lá com eles. Então, essa parte turística do Malawi que eu não sabia nada antes de ir, que gira em torno do lago. E os hostels, tem hostel com festa, tem muita gente da Europa eu conheci nesses hostels também, muito inglês, o Malawi foi colônia inglesa, né? Então tinha muito inglês dos seus 20 e poucos anos fazendo viagem pra lá, campeonato de sinuca, cara, eu participei de vários campeonatos de sinuca no Malawi e os malauianos são muito bons. Eles organizam semanalmente no hostel um campeonato que você paga, sei lá, $5 pra entrar e o campeão leva tudo. E aí um monte de gringo paga achando que tem chance, mas os malauianos são muito bons. Então, toda semana, um deles ganha e eles ganham, tipo, $50, que é uma bolada pra eles. Mas tira uma dúvida, você sentiu a cultura do malauiano de... Porque, assim, eu não vi mesa de sinuca. Assim, curiosidade, eu só vi no hostel. Eu não vi sinuca fora do hostel. Você sentiu que tinha uma cultura de sinuca? Boa pergunta, viu? Será que foi só nos hostels? Nos botecos, não? Não sei, porque eu tenho uma história que talvez valide sua visão de sinuca. Deixa eu só fazer essa somatória aqui. Porque lá em Nakata Bay, no vilarejo que eu tava, lá era longe do centro, então era 20 km pra cima. Porque, assim, uma das coisas que era curiosa nessa casa, de várias casas próximas, as crianças construíram uma mesa de sinuca de barro. Literalmente uma mesa de sinuca de barro. Isso era surreal. Então, o que era muito bizarro, porque eram crianças de 6 anos até adolescentes de 15, que eles apostavam. E o taco deles era vara de bambu, e eles ostentavam. Era muito engraçado, porque eles punham o dinheiro, enfim, a realidade ali deles era, sei lá, 10 centavos, ou apostava bala, banana, enfim, o que dava pra apostar. E o mais curioso é que eles apoiavam um bambu no chão, fincado, como se fosse um jogador profissional. Tipo assim, tô ostentando, eu sou o jogador, então... Mas eu não vi mesa de sinuca no país, assim, eu só vi no hostel, mas achei curioso as crianças jogarem. Eu tenho uma foto disso, vou colocar na newsletter. Mas assim, tem essa dúvida. Acho que eu joguei em boteco também, mas não lembro bem se foi no Malawi ou na Tanzânia. Eu joguei em muitos países sinuca. Eu melhorei muito minha sinuca viajando pela África. Você se orgulha disso, Davi, com essa frase? Você melhorou jogando sinuca na África? Mas, ó, na questão do lago que o Davi trouxe, eu acho que pro viajante, o Malawi, tratando-se do lago, ele entra naquela categoria
que a gente gosta, a gente já falou já pela questão calorosa do povo, do país, mas porque é aquele país que a gente não espera encontrar aquela beleza. Porque é difícil hoje em dia, né, com as redes sociais, você já se prepara porque vai ser vislumbrado. E tudo bem que você pode pesquisar, mas as pessoas não imaginam aquele lago, aquela água cristalina. Inclusive, ouvinte, vai lá jogar no Google pra você ter ideia. Então a gente não, no imaginário, a gente não concebe um país. Espera que o gato, você vai... Ai! O gato vai entrar na edição. Desculpa, o gato entrou no colo e arranhou. Mas a gente não concebe essa água cristalina num país quase no centro do continente africano. Então acho que por isso também tem esse vislumbre. É verdade, viu? É muito bonito. Só um ponto que vocês trouxeram na dimensão do lago, e eu senti que isso impacta até no clima do país, né? Então você pega as cidades que estão numa distância relativa ali do lago e você vê climas completamente diferentes dos países vizinhos sendo influenciado pelo lago. Eu acabava visitando muito a região do lago ali de Salima, que não era muito distante da região que eu estava morando, então era mais fácil ir aos finais de semana para aproveitar e para curtir. E aí quando você chega no lago, seja nas regiões que vocês falaram, que é um pouco mais turística do que Salima, você vê estruturas muito bem preparadas para receber todos os tipos de turismo, né? Desde restaurantes, diferentes tipos de comidas, de nacionalidades, né? Questões de hotelaria, as piscinas, e aí você tem toda a vida ali em torno do lago que você pode observar. E aí a gente falou, né, da questão do Malawi ser um país pobre, da visão que o pessoal tem sobre as pessoas que moram lá, mas quando você começa a frequentar essas regiões mais turísticas, você vê locais que também têm condições diferentes. Então eu via muito casamento acontecendo ali na beira do lago, com cerimônias grandes, com eventos privados, concertos musicais aos finais de semana. Então são realidades que às vezes não vêm no imaginário da pessoa quando ela pensa sobre Malawi em primeira instância. Eu acho que vale a pena as pessoas se aprofundarem um pouco mais nessas questões turísticas para ver o quanto que o país pode oferecer nessas visitas, sabe? Acho que só complementando, né, é importante entender que sempre vai existir essa questão de um percentual da população, né, ela conseguir desenvolver e até um acesso a recurso financeiro maior. Então, na região que eu fiquei do lago, por exemplo, eu via estruturas de casas que eram assim... enormes, muito bem estruturadas. E quando eu procurava saber, porque assim, era muito aberto, sabe? Não é que tinha muros que bloqueavam, não, era tudo muito aberto. E aí que eu ia caminhando para descobrir quem vivia ali, eu via que eram pessoas malaianos que adquiriram aquelas casas, que moravam ali. Então, inclusive tinha um grupo, colocaram música, e aí eu, né, me aproximei, e vamos aqui tomar uma cerveja e tudo mais. E aí, me conhecendo um pouco mais, eles eram de lá. Então, por mais que exista essa visão, mas a gente também tem que entender que não existe, né, 100% de uma pobreza. Não, também existe pessoas que não têm o poder aquisitivo que fazem uso de lá. Um ponto que eu lembro que, por exemplo, assim, os hotéis dessa região de Salima, mesmo se você não estava hospedado, você poderia ter o day use do hotel, né? E aí, mesmo as pessoas que não tinham condições de se hospedar e eram malaianos, eles também conseguiam ter esse momento de diversão. Vamos dizer assim, a beira do lago acaba sendo um espaço público, mas eles podiam usufruir da estrutura do hotel, seja de piscina, de restaurante, por preços muito mais acessíveis do que pagar a pernoite como um todo. Então, esses amigos malauianos que eu tinha, ou os refugiados, a gente conseguia ir aos finais de semana e curtir. Então, a gente tinha os nossos momentos de lazer aproveitando piscina, a gente tinha o stand-up que o Davi comentou. O lago é tão grande que, dependendo da movimentação, existe ondas até, então pode até ser confundido com o mar. Mas não são ondas que você vai surfar igual na praia, mas você consegue pegar um jacarezinho, alguma coisa assim, e eram momentos muito divertidos entre nós. Então, aos finais de semana, para sair dos vilarejos, que acabam sendo muito monótonos, a gente ia até essa região do lago. E assim, eram momentos muito, muito, muito legais. O próprio vôlei, eu lembro muito bem também da gente jogando vôlei dentro da água ali, né? Só até a água até a cintura. Então, assim, o lago, ele representa muito ali a vida
de quem visita o Malawi. E reforçando sobre o lago, também tem a questão, porque é uma boa margem de areia, né? Porque o lago, muitas vezes a gente pensa que é só mata em volta, mas tem uma boa faixa de areia pra galera, dá pra jogar. Tem, tipo uma praiazinha. É uma praiazinha. Não, se você tira uma foto e manda pra alguém, ninguém vai falar que aquilo é um lago. Até porque você não vê a margem, né? Você não vê a margem do lado oposto. Então, se você tá naquela bancada de areia e olha em direção ao lago, é muito grande. É 600 km, a visão do ser humano não chega a 600. Exato. Então, assim, te dá a sensação de estar na praia, no mar. Aí você vai na água e vê que a água é doce. Então, você fica meio estranho. O pôr do sol do lago é muito bonito. Eu fiquei, É acho muito que bonito, uns muito. 7 ou 10 dias ali no lago, era o meu momento, era o pôr do sol ali no lago. Eu até mandei na pré-pauta as fotos, né? Que é o meu preferido da África, sem sombra de dúvida. O pôr do sol era muito bonito mesmo, e uma coisa que me marcou muito também era o céu estrelado, porque como não tem muita luz nas cidades e nos povoados de noite, o céu estrelado à noite é muito, muito lindo. Então, quando não estava nublado, eu ia caminhar à noite na areia, na beira do lago, e foi um dos lugares mais bonitos para ver as estrelas que eu já passei. Cara, Davi, você fez lembrar de uma memória que eu tinha esquecido. Lá no Lago Malawi, acho que, não sei, a gente tomava banho todo dia no lago. E tem uma parte, né, pro banho, não é? Você não ia qualquer parte, né? Tem uma pedra ali. E, cara, a primeira vez que eu tomei banho à noite, eu falei, vou à noite, no céu estrelado, nu. Falei, meu Deus, cara, foi maravilhoso, foi muito bom. Cara, foi muito... Eu tô imaginando alguém passando ali, vendo aquele negócio branco tomando lago, tomando banho. Não, eu tava com uma holandesa nessa casa, falou, Kainan, vamos, porque assim, tinha a pé de visor, vamos, você já entrou pelado nesse lago, tipo à noite, com o céu estrelado? Eu falei, não, vamos. Aí eu falei, sim, cara, foi o melhor momento, juro por Deus, o céu estrelado naquele lago. Isso aí não Eu tô sentindo que convite, teve um não? romance aí, viu? Olha. Eu acho que tem um romance a ser explorado aqui nesse episódio. Tô falando do céu estrelado, não tô falando só que eu vim convite e acabou. Mas, ó, a questão do lago tirou o eixo da minha concentração aqui. Só pra reforçar pro ouvinte pelo viés turístico, né, quando ele for, o que dá pra fazer, né? Uma das coisas, acho que o Davi falou, pessoal, aqui, que é contemplar o pôr do sol. Acho que Malawi é um país que a gente contempla muitas coisas, né? A vida, acho que essa ausência de eletricidade acaba ajudando. Gente, o sol tá na bandeira, né? Começa aí, né? Eu acho que... É verdade, a bandeira. Outras coisas, eu não sei como faz, mas dá pra você alugar um barco, aquelas canoas tradicionais e você remar. Outra coisa também que dá pra fazer, depois eu jogo essas informações na newsletter, mas tem uma pedra que dá pra saltar de 5 metros, que inclusive eu pulei, mas é lindo demais, assim, não tem pedra embaixo. Tem muita coisa, tem mais coisa, gente, no lago, além do pedal que o Davi... Tem uns barcos que tem as laterais assim abertas, que você consegue se deitar também. E eu vi muito barco com criança, tipo, saltando do barco. Então são os barcos que eles têm uma área mais alta, então as crianças sobem e eles pulam. É muito bonito, assim, quando você fica apreciando. Então, eu acho que pra mim, depois do Monte Mulanje, foi o lugar mais especial, porque foi pra relaxar mesmo. Então, senti uma vibe mais desacelerada ali em Monkey Bay. E reforçando aqui que alguém falou, né, que tem muita questão da fogueira... Malawi é conhecido como uma das melhores maconhas do mundo. Eu não sei se... Eu não vou arriscar dizer que existe Qual que é a relação de maconha com fogueira, que agora eu não entendi nada. Vai se catar aqui. Não, falando de fogueira, veio um trem aí. Acendeu fogo. Ouvinte, saindo um pouco do contexto pelo viés turístico, mas recapitulando então, pesquisem depois sobre o Lago Malawi e o Monte Mulanje, que são os maiores polos de atrativos, vamos trazer a experiência da bancada em relação a campo de refugiados, porque viajar também não é só gastronomia e entretenimento, também é conhecer o contexto histórico e político do país. Davi e Baiá, vocês frequentaram e foram visitar o campo de refugiados no Malawi, que o Baiá inclusive já falou no começo, né, que o país acolhe bastante refugiado. Davi, qual foi o contexto? Foi um projeto voluntariado, uma indicação? Qual foi o norte da sua jornada em relação a isso? Cara, foi um convite inesperado. Eu tava indo embora já do Malawi, indo pra Zâmbia, e uma brasileira me mandou mensagem no Instagram que eles têm uma ONG que faz trabalhos em vários países africanos, inclusive no Malawi, chama Fraternidade Sem Fronteiras, e eles me convidaram para ir visitar o Dzaleka Refugee Camp, que é o maior campo de refugiados lá do Malawi, e eu fui passar o dia lá,
E o Baiá comentou aqui que ele ficou um bom tempo lá, então ele deve saber muito mais que eu, mas esse um dia que eu passei lá me marcou muito. O Malawi é um dos países que aceita refugiados, então a galera que chega na fronteira são acolhidos. Então, muita gente, acho que a maior parte da galera lá do Dzaleka é do DRC, que é a República Democrática do Congo, do Burundi e de Ruanda, eu acho. Ruanda. Ruanda, é. Pessoal que fugiu por causa de guerra civil, às vezes mataram a família deles inteira, o cara fugiu sozinho, e esse pessoal sai andando, aí cruza a Tanzânia ilegalmente, normalmente, porque a Tanzânia não aceita refugiados, então eles têm que dar um jeito de atravessar a Tanzânia inteira a pé ou de carona, do que seja, sem ser pego pela polícia, senão eles vão presos, para quando chegar no Malawi, finalmente serem acolhidos como refugiados. Só que não é que chega lá e tudo fica mil maravilhas, não. Eles são levados para esse campo de refugiados, onde eles vivem lá dentro, e não é uma prisão, mas eles não podem ir para cidades trabalhar, eles têm que viver naquele campo que é gigante. Quando eu fui lá, acho que tinha umas 40 mil pessoas vivendo, então é tipo uma cidade de médio porte. Hoje nós estamos em 53 mil pessoas vivendo num campo cuja estrutura inicial era para 9 mil pessoas. Então, é um pouco... Aprofunda aí mais, Baiá, como foi a tua experiência lá? Dos quase 3 meses que eu passei no país, a minha maior experiência foi dentro desse campo de refugiado. Eu puxei aqui no início que era um país que eu tinha certeza que eu passaria durante a minha viagem, por questões de desenvolver agricultura e saber como era. E aí acabou que parte desse projeto era dentro desse campo de refugiados, intermediado também pela Fraternidade Sem Fronteiras, né? E também com o projeto da Nação Ubuntu. Então eu fui muito bem recebido por eles. E é isso que o Davi comentou, né? Ali o refugiado, o país é aberto para receber, mas o refugiado ele não tem direito a trabalho e nem sair do contexto do campo. Então, fica como se fosse uma prisão social. Eles acabam sendo fugitivos, muitas vezes, das próprias famílias que entram em guerra nos países da onde eles saem e chegam ali desamparados de toda e qualquer assistência que existe, tá? Então, eles ficam na casa de transição por meses, que são lonas, onde as pessoas vivem... Eu vi isso lá. Vivem no chão, assim. Esse campo, só a localização... A gente tá falando do sul do país? A gente tá falando do sul, fica 1 hora de Lilongwe, né? Fica próximo a Doua, que é onde tem ali a questão do menino que descobriu o vento e tudo mais. Então, o campo que foi projetado há anos atrás aí para suportar até 9 mil pessoas, hoje está com 53 mil pelo último censo. E aí tem um outro fator, né? A gente já está lá na 3ª ou 4ª geração de pessoas que estão nascendo dentro do campo. Então, essas pessoas elas já não têm mais identidade de onde elas são. Porque o refugiado é a pessoa que veio de um país, fugindo de um país para viver em outro. E é muito louco você pensar que, às vezes, elas saíram de países melhores para sobreviver num país que é classificado como o 2º mais pobre do mundo. Mas a questão é, elas conseguirem estar vivas. Esse que é o ponto, né? O ponto principal que elas buscam. Então, há uma diferença de tratamento entre o malauiano e o refugiado perante a lei. Eles são diferentes e eles não têm acesso a muitas coisas que o malauiano tem. Então, eles ficam ali mais à margem das sociedades. E as histórias que a gente escuta lá são histórias bem tristes e pesadas que a gente não tem... Eu, pelo menos, na minha ignorância dos meus 30 anos na época, não sabia que isso era possível. O último episódio que eu participei aqui, eu fiz uma recomendação de um livro que é Há um Lugar para Mim na Casa de Deus Pai, que são histórias reais das pessoas que me abrigaram dentro do campo. A Patrícia, que ela é uma jornalista que ela escreveu através dos depoimentos dessas pessoas, são histórias reais, chocantes, que contam muito essa travessia que o Davi comentou, de pessoas que demoram 6, 7 meses andando pela mata, comendo folhas uma vez por semana, comendo couro para sobreviver, que chegam ali em condições extremas de saúde, de tudo, né? E depois que elas vão no campo, elas vivem com a promessa de que um dia elas vão sair. E isso acontece. Às vezes elas ganham refúgio na Suíça, no Canadá, principalmente países que falam francês, né? Baguá, deixa eu fazer uma pergunta. A gente falou no programa desse coração quente da questão calorosa do povo malaiano. Você sentiu, tanto o Davi sentiram que isso também se aplicou aos refugiados? Eu sei que o tratamento nunca vai ser igual de um refugiado,
mas você sente que existe um acolhimento melhor Eu quero trazer o viés, assim, o quanto você falou que são 40 mil, quarta geração. Empiricamente, eu acredito que se perde a cultura desse povo que está lá, seja da Tanzânia ou da República do Congo. Não, a cultura não. Dentro do campo, você consegue ver os diferentes grupos que vivem ali, porque eles tentam manter a tradição, acho que justamente como uma forma de orgulho do lugar que eles vieram. E aí você vê que o contexto até... Por exemplo, assim, existem no campo mais de 500 igrejas, né, de diferentes religiões. Isso acaba moldando a sociedade ali dentro, e elas se organizam em torno dessas culturas de onde eles vêm. Então é muito... Você vê, assim, bairros de pessoas da Etiópia, bairros de pessoas do Congo, 80% é da República Democrática do Congo, como e tem um fator trouxe. Também importante, que é a linguística, que faz com que eles tenham essas subdivisões, eu imagino. Sim, ali todos acabam falando um pouco de Swahili, mas tem a diferença, sim, da questão da língua e dos costumes. Mas, assim, o Malawi, ele é aberto, voltando ao país, né, ele é aberto a isso. Hoje é um dos maiores campos de refugiados que acho que existem. Mas as pessoas estão ali no ócio esperando algo acontecer, né? Então, a ajuda que a ONU consegue disponibilizar hoje é o valor de $5 por pessoa por mês. E a gente sabe que $5 na África não é nada, né? O país é um país, vamos dizer assim, um pouco caro para fazer as coisas lá dentro, porque tudo vem através de importação. O país não consegue produzir nada vindo dela, então ela sofre a influência dos países vizinhos e não tem nenhuma política pública que faça uma balança. Então, se a África do Sul determina que o preço vai ser X, ela vai mandar por um preço X e vai acabar com os países vizinhos. Então, Baiat, fazer um gancho com essa questão do campo de refugiados, que norteia na visão do viajante doação, e a gente puxa esse viés, porque a gente falou na pré-pauta, que não sei se é terça-feira para todos os lugares, mas o Malawi, acho que por não ter produção interna, tudo é importado, existe sempre o dia da feira, que é o dia que a cidade tem um movimento acima da média, né? Geralmente, nesses interiores, a vida é pacata, mas tem o dia da semana que o pessoal sai do vilarejo, traz sua produção local, é o dia que movimenta. E eu quero trazer uma história que nessa terça-feira, quando o pessoal coloca roupa, comida, várias coisas, eu fui entender um pouco dos bastidores de como chegavam essas roupas através de doação, dando contexto para o ouvinte. Organizações europeias destinam para Nigéria e da Nigéria chega até o Malawi. Vem de outros lugares também, mas ali do que eu soube era da Nigéria. E eu lembro que sim, saía um caminhão com fardos e fardos e levava esse fardo até um campo muito aberto, grande. A hora que abria esses fardos de roupas, vamos dizer que tinha os olheiros, pessoas que viam se aquilo era de boa qualidade. Porque assim, a gente fala no Brasil de segunda mão, mas contexto do Malawi a gente vai para terceira mão, quarta mão, tem categorias muito inferiores do que uma segunda mão. E aí eu falei, mas quem são esses caras que abrem e já ficam olhando, pegando? Ele falou assim, Kainan, são olheiros que vê a qualidade para colocar para venda. E na minha ignorância na época, eu falei, cara, mas é doação, isso aqui não era para ser vendido, sabe, assim, na minha cabeça. E aí fui entendendo o processo de um país em subdesenvolvimento, em desenvolvimento ainda. Aquela doação faz gerar a economia, que gera emprego, que gera venda. Então eu saí um pouco do viés ignorante de achar toda doação tem que ser doação. Então, eu acho legal trazer esse viés de aprendizado. Diga. Um ponto legal que na capital, pelo menos Lilongwe, eu via muito disso, que as pessoas, os malauianos, eles vendem isso no semáforo igual a gente vende, igual as pessoas no Brasil vendem docinho ou bala. Então, você tá com o carro parado, vem uma pessoa te oferecer uma calça, um moletom, um tênis, e a pessoa compra. Então, o hábito de compra é diferente. Você tá do nada ali num carro, no centro, na capital do país, aí vem um cara pela janela assim, com uma calça e te oferece, o motorista olha, dá o dinheiro e pega. Então, assim, o comércio é muito diferente. E são roupas boas, tá? Essa questão da doação, são marcas que fora da África, que nos Estados Unidos e na Europa, são marcas caras. E mesmo pessoas com condições, existe um pool ali de expatriados ou pessoas que têm condições, eles acabam frequentando essas unidades para adquirir a marca, porque em outras lojas eles não vão conseguir essas marcas. Então, assim, movimenta muito o país a questão dessas doações que são vendidas dentro do Malawi depois. O que eu acho legal dessas feiras é que, na Catabece especificamente, as roupas de melhor qualidade ou pela aparência era sempre colocada nas árvores. Era o outdoor. Eu nunca esqueço disso. Tinha uma árvore ali em frente ao restaurante que era a principal.
As melhores roupas estavam ali. Assim, não sei se a pessoa pagava pra colocar naquela árvore. Deve ter, com certeza, alguma coisa da moça que é essa Eu parte. acho que puxa muito essa questão deles serem, talvez incentivarem o empreendedorismo por necessidade. Então, eles têm que desenvolver formas, né, de que chamar atenção numa competição de tantas pessoas vendendo aqueles produtos, né, outras formas de mostrar. Eu também vi isso e achei bem interessante. Gente, o chinelo e o Crocs, pra mim, mas daí são produtos, não são nem segunda linha, são produtos falsificados, imitações, né? O chinelo grandão, assim, tipo um Rider, e o Crocs, cara, você acha pra vender, pra comprar, né, no caso, em qualquer esquina, qualquer pessoa parece que vai arrancar aquilo do bolso pra te vender a qualquer momento, porque é muito, tem no país inteiro. Uma coisa da árvore também que eu achava legal quando eu vi pela primeira vez... Ouvinte, eu não tô falando de uma árvore pequena, eu tô falando de uma árvore de porte grande que eles colocavam muito no alto. Então eles têm um aparato pra esticar o mais alto possível aquela roupa. Então isso eu achava incrível. Eu falava, gente, a árvore não é baixa, eles estão colocando um negócio muito no alto. Não sei se era a melhor roupa que tava, mas eu achava curioso. Esse mesmo aparato, Kainan, eles, por exemplo, utilizam para oferecer os milho cozido, milho assado nas viagens de ônibus que tem. Então, né, acho que essa questão criativa deles, eu acho que é muito forte nesse sentido, né, de encontrar soluções para tudo. Eu arrisco a dizer que dos países africanos que eu já passei, o Malawi era o que tinha um comércio mais ativo no transporte, de venda assim na janela. É uma sensação que eu tenho. Depende, Tanzânia a gente fica bem assediado também quando a gente está se locomovendo pelas pessoas que vêm oferecer produto, mas é mais comida, no meu ponto de vista, né? Frutas, legumes, oferecem tudo no lugar que você tiver. Mas em questão a roupa, eletrônico ou até mesmo coisas do dia a dia, eu vejo que o Malawi é bem fomentado nisso. Só puxando uma questão, acho que para questão de desenvolvimento do país, uma coisa que eu percebi muito é que eu percebi muita poeira. E aí eu vim entender por que na capital tinha tanta poeira. E aí quando você começa a andar pela cidade, você vê o número de construções, tanto de construções de prédios, como principalmente de rodovias. Então, quando você vê, eu até tirei uma foto de uma imagem que mostrava, né, a foto do presidente e o projeto da rodovia que viria a ser naquele espaço. Então, assim, longas rodovias de 4 vias, com viadutos e tudo mais. Então, isso para mim mostrava o quanto estava sendo investido para se ter melhores rodovias e que realmente o trânsito, né, a quantidade de carros, ele precisava disso. Eu acho que por conta dessas construções a gente tinha muito tráfego. Então, quando o carro parava, vinham as pessoas, né, venderem os produtos e ficava assim, uma fila humana. Mas você pode falar assim, uma fila humana, gente, assim, imagine 80, 100 pessoas na rodovia, uma do lado da outra, com produtos diferentes. Então, é mais bem nessa imagem aí que desenho como é que era isso. Só para contextualizar a amplitude de coisas que são oferecidas, desde calça, que nem eu comentei, mas na hora da comida eu acabei esquecendo, eu lembrei agora. Até rato, né? Então as pessoas chegam com um espetinho, com um rato assado ali pra te oferecer, custa $1. Mas o rato é no sul, eu não vi no norte. Pra próxima de Longwood, exato. Assim, talvez era a safra a gente pegou a safra, o Davi não pegou a safra de rato. Também não peguei, viu? E Obrigada. aí, assim, pelo menos o que foi me falado, né? Não é pelo contexto da pobreza do país, é uma questão cultural o comer o rato ali. Então, nós como viajantes de uma cultura completamente oposta, você tá viajando, aí vem um cara, te oferece uma calça, você fala, não, obrigado, não quero comprar. Aí o outro que passa com um espeto, com 10 ratos, com pelo assado, aí você fala assim, meu Deus, o que tá acontecendo nesse ambiente, entendeu? Então, assim, aí em seguida já vem o cara com chinelo, com crocs, e você fala, não quero. E eles eu vão acho isso vendendo maravilhoso. Aí depois vem o tiozinho com as ervas medicinais. Eu acho isso incrível do Malawi. Exato, tem de tudo. É verdade. Sem imaginar. Sabe uma coisa que eu gosto do Malawi, que pra mim ele destoa dos outros? É a característica arquitetônica, porque a gente não falou ainda sobre isso, mas o Malawi tem a cultura da produção de tijolos de barro. Inclusive, o Bahia também fez, eu também fiz um voluntariado na produção disso. Então você vê essa identidade visual nas casas, esse tipo de tijolinho. Até uma qualidade melhor, né? Quando a gente visita vilarejo de outros países, eu pelo menos percebi uma inferioridade em relação à construção dessas casas. E no Malawi, por questão deles conseguir fazer o próprio tijolo, um tijolo com muita qualidade, tijolo queimado,
você vê que as casas são melhores. Quem for ver o filme do menino que criou o vento, eu esqueci que roubou o vento. Que roubou o vento. Desculpa, que descobriu o vento, tanto do Gabriel Montanha, você vê essa característica. Acredito que a gente está motivando vocês a irem para o Malawi, seja comer um espetinho de rato ou fumar aquela maconhinha dourada, e coloque sua conta em risco, tá? Não fale que fui eu. Mas dentre as coisas do Malawi, para mim, que foi marcante, foi a presença da costura. Não que no outros não tenham, mas no Malawi isso ficou mais evidente. Eu nunca vou esquecer que meu amigo Homem-Mel, vou chamar Homem-Mel, não vou falar em inglês, o Homem-Mel, que é estranho, mas é Homem-Mel. Uma vez ele me levou no centro, ele era costureiro, inclusive, e ele me deu uma ideia, que era pegar... Como é que chama quando acaba um tecido e fica um restinho? Como é que é? Retalho. Obrigado. A gente pegou vários retalhos de vários tecidos africanos e fez uma bermuda. É linda. Já falei no programa várias vezes, mas eu queria trazer a experiência de vocês. Eu senti que a presença do tecido no Malawi era mais forte que nos outros. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu vivi bastante isso. Tem roupas e blusas e jaquetas de capulana. Esse eu dei um jeito de manter comigo e mandar pro Brasil. Então são extremamente coloridas, que no contexto eu sempre usava lá, que fazia frio em algum momento, mas no Brasil ainda não usei, tenho que usar elas. Mas sim a costura, principalmente pela figura masculina. Então quando você tá andando nos grandes centros ou nos vilarejos, você vê na frente, na calçada, homens sentados e fazendo confecção de roupa, né? Seja tanto para arrumar quanto para fazer calça e jaquetas. E aí isso é uma característica que eu vivia menos nos outros países. Também mulheres, né? Eu participei de algumas oficinas de costura, não eu com a mão na massa, mas visitando, entendendo que aquilo era uma fonte de renda para elas. Então eu via a costura sendo muito bem exercida ali no país. Eu acho que no Malawi ele fica mais evidente, até por não sei se vai concordar, mas os homens sempre estavam no mesmo espaço juntos, então isso intensificava a percepção da costura no país. Eu tive alguns outros que era o cara sozinho. Ali eram 10 homens dentro do mesmo espaço costurando, cada um fazendo uma parte. Sim. Então, isso pra mim ficou mais evidente. E aí, voltando à questão da eletricidade, dentro dos centros de costura, o ferro era o ferro que a gente usava antigamente, né, com carvão. Então, só contextualizando que, pela falta de eletricidade, muitos usavam ferro com carvão. E eu falava, nossa, eu ouvi histórias da minha avó sobre isso, mas eu não tinha presenciado ainda, né? Então eu falei, que legal. Você ativou uma memória, é verdade. Exato. O pessoal não faz. Isso da costura, a diferença é que muitas vezes eles tinham os costureiros não é na rua, né? Mas do lado de fora da casa, né? Então você tá passando na calçada e o cara tá costurando ali. Eu nunca ia atrás de costureiro, mas no Malawi eu percebi que eu tava com várias roupas rasgadas ou furadas. Eu aproveitei, como eu via o costureiro assim... a céu aberto, digamos, eu aproveitei e ajeitei todas as minhas roupas. O cara resolveu em 1 hora, 2 horas e foi muito barato. Então, quem estiver mochilando e quiser consertar suas roupas, mochila, o Malawi é um bom lugar. E somado a isso, Davi, tirando hostels, né, que a gente já falou em vários programas que o turismo é caro, mas o Malawi, trazendo um ponto de comida, transporte, é um país acessível para o turista, para o viajante, né, na conversão. A gente tem esse privilégio. Era um país barato de comer nos restaurantes locais. Acho que é o que o Davi trouxe lá atrás também, né? Talvez concordo com a fala dele, que a visão deles ainda não é tão exploratória em relação a quem está vindo visitar. Quando a gente compara com Tanzânia, por exemplo, que naturalmente vai ser 6 vezes mais caro só porque você decidiu querer tal coisa, né? Um ponto que eu sempre gosto de chegar no país é fazer aquele turismo nos supermercados, porque é por aí que eu começo a tirar uma ideia de como é que é o custo, quanto é que custa as coisas e tudo mais. Então, sempre cheguei no país, eu vou ao mercado. E eu fiquei muito surpresa por ver nas prateleiras muitos produtos importados, por exemplo, da África do Sul. Então, assim, um queijo que eu comia na África do Sul, eu encontrei lá e num preço que se tornava acessível, porque, não sei pra vocês, mas queijo em outros países, até eu chegar ao Malaio, era muito caro. Era uma coisa assim... R$50 na conversão de real, um pedacinho de queijo. Então, foi no Malawi que eu consegui voltar a comer queijo, porque encontrei um preço mais acessível. E muitos produtos importados, assim, que eu nem esperava encontrar no Malawi, e que isso facilitou também minha alimentação, porque muitas vezes eu cozinhava em casa para facilitar. Então,
E quem for seguir a dica da Gioconda de visitar supermercado, passe na seção de água e refrigerante e compre o Ginger Sorro. Sim. Acho que é a melhor bebida do continente africano e eu não encontro em nenhum outro lugar nos países O Davi vizinhos. fez uma cara de negação. Davi, você viajou pra Malau e não tomou ginger? Cara, não lembro, ó. Talvez eu também não lembro. Não chega a ser um refrigerante, nem uma água tônica, nem uma água saborizada. Não sei não sei no qual ele se encaixa ali. Que categoria? Que categoria ele se encaixa. E é uma produção do Malawi, certo? Eu não lembro agora. São do Malawi. É uma produção do Malawi e essa marca Sobo é de lá. Cara, é simplesmente fantástico, é muito bom. Excelente dica. Eu lembrei de uma coisa, isso aqui é uma... Ouvinte que for pro Malawi, faça uma coisa que eu não pude contemplar. Voltado à questão da madeira. A gente... Suba Monte Mulange. Também sobre o Monte Mulange. A gente falou da questão do Lago Malawi, da pesca, do capenta, como isso permeia e tem uma importância. E aí, quando eu tava em Nakata Bay, que é a cidade turística lá no vilarejo no norte, eu acabei conhecendo um cara que faz esses barcos, que eu não sei qual é o tipo de árvore, tá? Mas eu sei que é uma árvore que já não tem em larga escala e que tem um custo muito alto para você derrubar. Enfim, resumo da história, eu conheci o cara fazendo lá a enxada, no processo de fazer o barco. E aí ele me falou que um dos momentos mais belos de rituais e cerimônias na cultura do Malawi é quando ele termina o barco e eles descem esse barco até o lago. Porque assim, gente, é um barco pesado, não é leve. É um barco grande, talvez tenha que ser 10 homens. Então ele falou que o momento mais lindo dentre dos rituais é quando ele termina, finaliza e vai o vilarejo inteiro, os homens ajudarem a descer. E cara, são 15 km ou 10 km ladeira abaixo, então não é coisa fácil de carregar. Então quem tiver a chance de poder ver esse momento, essa cerimônia de descer o barco pro lago, deve ser muito bonito. É tudo simbólico, né? Imagine o primeiro contato do barco que veio das montanhas lá na cidade para chegar. Eu não tive essa oportunidade, mas quem for, pesquise, veja se você consegue contemplar essa cerimônia, que deve ser muito bonito. Eu acho que um ponto também legal de falar é, puxando aí quando a gente falou sobre questões de tecidos, não sei vocês, mas eu peguei em 2 momentos diferentes desfiles na rua. Um deles era em frente, como se fosse tipo um shopping, e tinha lá um cara tocando violino. E tinha várias meninas, né, fazendo desfile, assim, na rua e tudo mais. Aí eu parei assim, e fui entender, elas estavam praticando para um desfile que iria ter dentro do shopping. Então, elas estavam todo aquele processo. Em outro momento também. Então, foi muito legal ver isso. Você me desbloqueou uma memória que eu fui jurado de um desfile e eu não lembrava. Olha aí, vai... Eu fui jurado de um desfile de moda Babá, qual é o seu repertório para esse jurado de moda? Desculpa. Esse que é o ponto. Vamos ver. Exatamente esse é o ponto. Eu fui jurado, eu lembro que era um domingo, e aí eu dei entrevista, dei tudo como jurado. E no final de semana seguinte, eu fui jurado de um concurso de canto, de calouros, assim, que eu tinha interpretado, que as pessoas iam cantar. Mas eu cheguei lá, era só playback. Eles estavam performando músicas de outras pessoas. Uhum. E aí, foi muito engraçado, né? Primeiro porque a minha relação com moda é zero. Assim, negativo, né? Então, assim... É perceptível acompanhá-las. É zero. Então, eu não tinha nem condições de julgar. Mas eu acho que traz esse contexto da África, no geral, ser muito ligado à cor. E a cores, né? E a questão do quanto eles gostam de se arrumar. Então eu via que aos domingos, que era o dia tinha missa, por exemplo, as pessoas que eu via durante a semana, elas pareciam outras pessoas, porque elas estavam completamente arrumadas, sempre com muita cor. As mulheres colocavam perucas, e aí um ponto que elas colocavam mostrando que estavam usando peruca, sempre deixando parte do cabelo à mostra ali, que envolve um outro contexto social. E vai assomado também. sua fala, domingo é o dia mais importante de igreja pra galera. Então, assim, é um momento, assim, é um rolê, muito entre aspas, rolê aqui. Tá, Exato. É um evento, assim. É um evento. E não é uma cerimônia rápida, né? Não, é o 1h30. Não. Aliás, ouvinte, dica... Pense bem. Exatamente. Pense bem se você vai querer numa cerimônia de igreja. Porque, cara, já fui em 3 vezes e eu fiquei 8 horas na igreja. Gente, e batizado, Foi. então? Não sei se vocês forem batizados. Não. Batizado Não foi. Batizado é pesado. É o dia inteiro. É o dia inteiro. É pesado. Eu fui em uma cerimônia que foi 4h30, 5 horas. Ninguém me falou nada. E, cara, assim, Ninguém me preparou pra isso. Fugindo completamente. Mas era muito... Fugindo só do Malawi, porque essa parte é importante de dica pro ouvinte. Se você for em evento de igreja ortodoxa no continente africano, você vai ficar muito tempo. Muito tempo. Nossa, vai. Você vai.
Tá, Tem continua. o pré do pré-início, tem o pré-início. Nossa, eu me safei dessa, eu não fui nenhuma vez. Nossa, Davi. Mas eu recomendo, porque é algo que é totalmente diferente. Só que às vezes você tá na casa da pessoa, você tá na casa da pessoa e ela vem gentilmente te convidar como parte do que ela faz, e você fala assim, Sim. não, vamos, que É legal. que sabe qual é a parte Que difícil? legal, meia É que a gente hora, não né? E aí entende. você não tá entendendo nada. Se a gente entendesse, até poderia, Você mas não- você fica lá só ouvindo música, pessoal, então você fica. Cara, enfim, continua, Baiá, E desculpa. não é porque... só música, né? É toda uma animação. É como realmente o Baiá falou. É. Eles se preparam porque é o evento da semana, então eles vão expor aquilo ali. E é até bonito de ver, porque como eu acho que 80% do Malau é evangélico, eu acho que é evangélico. Então você vê toda a movimentação do domingo, né, em torno dos vilarejos para esse dia. Então é muito legal vislumbrar isso. Vai continuar, vai, desculpa, eu só desabafei porque realmente é um tiro. Não, é só comentando que daí as minhas notas, elas foram tudo entre 9.5 e 10, né? Porque eu não conseguia ter... O seu voto foi de Minerva, né? Porque É assim, eu tentei atribuir notas que o meu peso não seria influenciado no mas final da Baiá, conta, entendeu? medição de caráter, Sim. você devia ter negado, sabendo do seu repertório de moda, né? Você devia ter o bom senso de falar, olha, Não sei. nossa, Eu era recém-chegado, como que eu ia falar que a pessoa tava feia ou tava bonita? Mas veja só, talvez o pessoal tenha visto o Baiá como o que estava chegando no momento, né? Como uma questão de fazer parte ali do grupo, de tudo Uma isso. Que visão são de boas-vindas fora, né? pra ele, uma visão de fora, de fora, né? Moda do Brasil. Coitado. Gente, eu tinha 2 camisetas, 2 shorts por um ano. O que eu tinha? Não tinha não, nada. eu vou reforçar essa história do Baiá e fazer contraponto contra os países, porque a África, vamos focar no Malawi. Essa conexão é fácil você ter no Malawi com as pessoas, essa interação. Porque a gente não escuta isso falando de Bali, da Tailândia, fazendo assim críticas, depois a gente vai falar num futuro episódio. Você não vê essas conexões, você vai ser jurado numa... Não tem, esse distanciamento não acontece. E Malawi, Tanzânia você pode ter também, mas lá o processo, como o Davi já falou, né, países menos estruturados para o turismo, você consegue essas conexões. Mas tem uma diferença, por exemplo, Kainan, em outros países eu percebia quando eu estava sendo um troféu ou algo para alguém e quando a relação era genuína. Foi o que a gente falou, existe essa interação, essa troca que é mais autêntica no Malawi, né? Pode até ter um interesse, assim, interesse entre aspas, de tô com um estrangeiro, deixa eu ver, mas ali era mais genuíno de... Mas, cara, é isso, gente, se você não for pro Malawi... É isso, vai, pro Malawi. só vai. Vai e sinta, esteja aberto. Ouvintes, o último bloco é aquele momento trazer histórias mais pessoais da bancada, o que eles vivenciaram, para tentar motivar mais do que a gente já tem feito nesse programa. Davi, traga para nós um relato da sua experiência nesse incrível país para nós. Teve um dia que foi bem marcante, que eu tava em Monkey Bay. A gente não falou muito aqui de Monkey Bay, é outra região bem turística também, na beira do lago, mas no sul do Lago Malawi. É mais ou menos perto da capital. Eu tava lá em Monkey Bay, aí conheci vários outros estrangeiros. E tinha um cara que era um francês, que tava viajando sozinho pelo continente africano. E ele falou que ele estava motivado por um livro que ele leu de um casal francês que na década de 80 atravessou a África a pé. Acho que foi 2 anos, esse casal saiu andando da África do Sul até o Egito. E no livro eles falam que o lugar mais bonito que eles passaram é uma ilha que tem no meio do Lago Malawi. Pra vocês terem noção, a gente já falou que o lago é muito grande, né? Tem ilhas dentro do lago, então é tipo um mar mesmo. E essa ilha é mais ou menos perto de Monkey Bay, ficava uns 10 quilômetros. E esse francês queria alugar um caiaque pra ir lá e me convidou. E, cara, você rema caiaque? Eu falei, já remei, mas eu remei, sei lá em Ubatuba 10 minutos, sabe? E aí eu peguei e fui junto com esse francês remar 10 quilômetros. Eu não tinha noção do que era isso. E eu sofri muito. Haja braço, 10 km, viu? Haja braço, também. Me costa, minha lombar doía, e eu tentava arrumar uma posição e não conseguia, e eu falava pro francês, por favor, cara, para, ele parava no meio do nada, eu pulava do caiaque pra me estirar na água e conseguir ir. Mas falando, aqui é pra motivar, né, não é pra desmotivar não. A ilha, a gente chegou lá, uma ilha deserta, no meio do lago, com as gaivotas voando, realmente uma cena assim, deu pra entender porque os franceses que escreveram o livro falaram que é um dos lugares mais bonitos que eles viram no continente. É muito único, vida selvagem no meio do lago. Assim, chegar lá foi muito feliz, eu fiquei muito feliz de ter chegado, era muito lindo. Agora na hora de encarar a volta foi bravo também. E
E deu pra ver na cara dele, ele foi perdendo a paciência comigo, tipo assim, pra que eu convidei esse brasileiro? Porque no final ele meio que me rebocou. Eu já não conseguia mais remar e ele remou sozinho por nós dois. Então ele, tipo, se ele tivesse sido sozinho, teria sido melhor pra ele, eu acho. Mas o ponto é, se você gostar de remar, vá lá, que é muito bonito. Você foi um fardo na vida de alguém por algum momento. Depois eu pedi desculpa pra ele e agradeci e tal. Bahia, como é que você vai motivar as pessoas a irem para o Malawi? Nossa, acho que a gente relatou aqui inúmeras histórias e vivências que acredito que a pessoa que tem curiosidade de conhecer culturas e pessoas e relações automaticamente já estão motivadas, né? Mas eu vejo que o país, ele tem como eu posso explicar? Ele tem uma certa misticidade em alguns pontos que se torna curioso quando a gente quer aprender sobre o lugar. E eu lembro muito bem de uma região que eu estava viajando, que eu tentei presenciar um velório, tá? O Kainan puxou aí a questão da madeira utilizada nos caixões, mas por respeito à tradição deles, eu não pude participar, então eu vi de longe. Mas é um cenário completamente diferente, onde eles estavam, assim, por 5 dias em volta da mata, fazendo as devoções deles para as pessoas que morreram. E eu achei aquilo muito diferente. Por mais que eu não estivesse ali presencialmente, porque eu não poderia estar, né, eu vi toda a movimentação durante aquela semana e isso me trouxe assim, o quanto a África, o quanto o Malawi, ele traz dessas outras culturas que a gente não sabe que existe, que a gente não tem acesso. Então eu acho que viajar pelo Malawi permite que a gente conheça coisas que a gente nunca escutou falar, coisas que a gente não sabe que existe. Isso vai desde da dura realidade de um refugiado, que a gente comentou aqui, eu acho que isso abre nosso campo de visão sobre o mundo, quanto as coisas que a gente não escuta falar, né? As tradições, as vivências e os lugares para serem visitados, como a Gioconda muito bem pontuou. Então, assim, o meu resumo é que, assim, é só indo para o Malawi para saber quanto você vai ser surpreendido em relação a tudo que você pode ver lá. A gente é tão surpreendido que é o consenso de todo mundo que é um dos países favoritos, né? Então, assim, a estatística fala por si só. Exato. E até, né, a gente acabou, eu até mostrei pra vocês, eu tenho até uma tatuagem no antebraço aqui, que é parte da bandeira de tanta, assim, acho que foi muito significativo ter passado pelo Malawi, porque realmente foi o lugar onde eu percebi que eu tive uma mudança ali do meu eu antes e do meu eu pós-Malawi. Tudo isso através da conexão que eu tive com as pessoas, das histórias que eu escutei, e falar assim, cara, realmente eu não sou mais o mesmo, sabe? Então, eu acho que o Malawi foi muito importante pra mim nesse aspecto. Nossa, depois desse aí, eu vou ter que abrir uma agência pro Malawi e ganhar em cima desse comentário do Bahia. Gioconda, a responsa agora é grande ser motivado depois dessa narrativa do Bahia. Olha, pois é, né? Bem, eu vou trazer um outro lado do Malawi, de uma experiência que acontece quando você está aberto durante a viagem. Então, eu estava no Malawi, na parte sul, em Cape Maclear, e eu conheci um cara que morava em Malawi. Ele estava viajando com uma colega e a gente se conheceu num dia, e no dia seguinte eles estavam voltando para Lilongwe. E aí eu cheguei para ele e perguntei, você não tá afim de me dar uma carona até a capital? Aí ele falou, bora. E aí nesse caminho a gente foi se conhecendo, fomos conversando e tudo mais, e no final no final da história, eu fiquei quase 15 dias na casa dele. Ele me hospedou, eu conheci a família dele, comecei a participar, né, do dia a dia, porque para mim isso que é interessante, é você conhecer o dia a dia das pessoas. E pela posição que ele tinha, ele era dono de um restaurante, então eu passei a frequentar um outro lado da cidade que eu não tinha conhecido no primeiro momento que eu cheguei em Lilongwe. Então, em cafés, em restaurantes, em espaços que eu olhava assim, e eu falava assim, gente, se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu não conheceria que existe a parte rica da cidade, né? A parte desenvolvida de casas, de estruturas, de lojas, de tudo isso. Então, conhecer também esse outro lado, acho que faz parte da viagem. Então, você se abrir para experienciar esses diversos lados da cidade, lhe traz um contexto melhor de desenvolvimento do país, em que bases econômicas está o país. Então, eu acabei entendendo mais a história, li mais sobre esses contextos,
E hoje eu mudei sim a minha imagem, não só de pensar no Malawi como um país, um dos países mais pobres, mas que dentro daquele contexto existe sim desenvolvimento, existem sim empresas que investem no país, existe uma base econômica, existem pessoas malauianos que realmente conseguiram se sobrepor. Aquilo ali existe e tem contextos e negócios muito bons para aquela região. Então foi uma experiência muito boa e é uma das pessoas hoje que eu mantenho contato ainda, sempre compartilhando, fazendo videochamada. Existe esse pós, sabe? Acho que é muito importante quando você tem esse pós com as pessoas, porque você entende que aquela relação ela não foi de um interesse momentâneo, realmente se construiu uma ligação, uma conexão com as pessoas daquele espaço, daquele lugar. Então, por isso que o Malawi, ele tem um espaço muito especial no meu coração. Só um ponto para completar, que esse pós realmente é diferente, né? Na viagem a gente costuma ter muitos melhores amigos de um dia, quando a gente está viajando, pela questão de a gente estar sozinho. Mas eu também, faz mais de um ano que eu saí de lá, e eu ainda tenho esse contato pós com as pessoas locais que eu conheci. Então acho que isso é muito, muito legal. Momentos achados da mochila, ouvintes. Aquele momento que a bancada fala o seu www e também a indicação pra vocês. Vamos começar ele, Baiá, onde as pessoas te encontram e qual é a indicação pra galera. Podem me encontrar no Instagram, Felipe_Baiá, B-A-I-A. Também podem ver algumas coisas no YouTube, que é /BaiáFelipe, que é o contrário, ou no meu Instagram é só clicar que vai direto. O canal é voltado para montanhas e trekkings ao longo do mundo, do Brasil, quando eu tenho oportunidade de fazer. E nesse catálogo não tem Mulange. Mas é o pretexto para poder voltar pro Malawi, que tá nos planos aí, tá? E indicação, eu acabei fazendo algumas indicações referentes a Malawi durante o episódio, mas eu vou trazer aqui um livro que não foi escrito pela pessoa, foi escrito por um jornalista, Erivelto, mas o nome do livro é Suba, Nade, Corra e Pedale, e aproveite a paisagem. Trata-se da história de Joel Krieger, é um cara que eu tô muito ligado aí nos esportes outdoor, é uma pessoa que realmente me inspira, que começou a sua jornada depois dos 50 anos de idade, e o cara já fez os 7 cumes do mundo, faz triatlon, tem recordes em relação à natação, travessias de oceano. Eu acho que é uma história que as pessoas podem conhecer e vale a pena para se inspirar mesmo, né? Seja no âmbito de viagem ou de saúde mesmo. Boa. Joconda, onde as pessoas te encontram e qual a sua indicação? Pessoal, comecei a minha jornada há uns 2 anos. Não compartilho muito, mas para vocês me seguirem, o meu Instagram é Gioconda Asuncion, S-U-N-C-I-O-N. E minha recomendação é algo que eu sempre busquei na minha viagem no continente africano, era ler obras de autores africanos para eu entender melhor o contexto. E aí tem uma poetisa, que é a Upile Shizala. Ela escreveu um livro Eu Destilo Melanina e Mel. Ela é uma jovem poeta e ela traz nas suas poesias uma sensibilidade sobre o que é ser mulher negra, como a gente se torna quem somos e como se superar questões de dor, a violência, preconceitos e obstáculos. É muito bacana. Ela nasceu em Zomba, no Malawi, então ela também traz aí essa referência desse país que a gente falou tanto hoje. Então você pode encontrar esse livro na Amazon, no Kindle em português. Então fica aí o convite para vocês apreciarem uma obra de uma mulher malauiana. Davi, onde as pessoas te encontram nesse www da vida e pros achados da mochila, qual a indicação que você tem pra galera, seja ele de cunho intelectual ou fútil? Nos www, fazia tempo que eu não escutava www. Eu tô principalmente no Instagram. Meu Instagram é eu sou o cabeça pra baixo, mas o Instagram é cabeca, sem ser seguida, né? _baixo. Eu posto conteúdo quase diariamente aí da minha vida nômade, tô há 6 anos rodando pelo mundo. Agora mesmo eu tô na Tailândia. Eu tenho 3 livros publicados dos meus relatos de viagem, inclusive sobre as viagens que eu fiz pelo continente africano. O meu próximo livro vai contemplar o Malawi. Eu terminei de escrever o capítulo do Malawi essa semana, tava com as histórias frescas na cabeça.
Por isso que eu sabia dos 77 bicicletas e 11 carros. E minha indicação foi um livro que eu li recentemente, chama Pachinko. É um livro que conta sobre a imigração da Coreia do Sul no Japão. Na época que eles estavam em guerra, então a relação da Coreia do Japão era muito delicada. O livro é bem interessante, conta a história de várias gerações sul-coreanas que mudaram para o Japão e as dificuldades que eles passaram lá. Recomendo o livro. Muito bom. Lembrando aos ouvintes que na newsletter eu coloco todos os links para facilitar para vocês, tá bom? É só se inscrever que é de graça. E meu aqui, sem muitas delongas, a minha indicação vai ser, que já foi falado no programa, que é o filme Gabriel Montanha, que é uma produção brasileira. Inclusive, o filme foi gravado nas regiões onde se passa no continente africano, que envolve Tanzânia, Quênia, Malawi, inclusive o Monte Mulanje, ele tem um papel importante. Não vou dar spoiler aqui, mas na época estava disponível na Netflix. Mas fica lá o filme. Joconda, muito obrigado. Baiá, muito obrigado. E Davi também. A gente se vê numa próxima. E não fume maconha no Malawi, tá bom? Porque a gente é ético. Beijo pra todo mundo. Valeu, galera. Obrigado, Kainan, pelo convite. Obrigado a todo mundo que tá escutando. Obrigada, Kainan. Valeu, é nóis. Tchau, tchau. Valeu.